Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Hydra Podcast. Eu sou a Mari Fonseca e hoje eu tenho algumas vozes aqui ao meu lado. Bom, eu sou o Pedro Hércules e você sabe que no Hydra Podcast a gente conversa com quem cria e cresce na incerteza. Hoje, Gilmar Bueno, fundador da Única Instância. Uhul! Bem-vindo, Gilmar. Valeu, pessoal. Nossa, vocês estão sentindo meu drama hoje aqui, né? O Batman e o... O Bruce Wayne, todo mundo na sala. Cara, muito bem-vindo mesmo. Obrigado por estar com a gente aqui. Obrigado, Pedrão. Obrigado, Mari. Foi um prazer. Eu não esperava o convite, então foi uma baita de uma surpresa muito boa. Então, vamos conversar aí sobre a Única Instância, sobre tecnologia, sobre inovação. Vai ser um prazer. Pô, porrada. Gilmar, a gente começa com a mesma pergunta pra todo mundo. Bem mineirinha. Bem mineirinha. Aquela pergunta que você responde no Natal de vez em quando aí pra avó, pra tia, que é a seguinte: você mexe com o quê? Que eu não consigo responder, né? Exatamente. Tem sempre aquela dificuldade. Mas a minha mãe, ela tem uma frase ótima. Minha mãe é super... Uma mulher sensacional. E hoje ela explica... Eu já tive várias empresas, né? E aí a minha mãe explica assim: você tá com um problema, você tá com alguma dificuldade ali nas suas contas? Cara, manda pro meu filho que ele resolve. Ele é tipo um assistente técnico com tecnologia. É tipo uma assistência técnica com tecnologia. Mas basicamente, a Única Instância é a empresa de tecnologia que tá para aproximar as pessoas de seus direitos. Então a gente percebeu que tem um enorme gap, uma enorme distância entre as pessoas, cidadãos comuns ali, que normalmente, que na maioria das vezes não são bacharéis em direito, não são formados, não têm esse tipo de conhecimento, e os seus direitos ali que são violados diariamente, sem você perceber. E mesmo quando você percebe, a gente percebeu que as pessoas tendem a ignorar. Porque elas lembram que elas já tentaram reclamar, já tentaram buscar seus direitos e tiveram uma péssima experiência com isso. Então a gente tenta pegar essa péssima experiência, esse ponto de contato péssimo, e tenta melhorar e tenta aproximar isso com tecnologia. É isso que a Única Instância faz hoje. Perfeito. E aí, assim, vocês começam por direitos do consumidor, né? Imagino, e quais, assim, de cara que vocês pegam hoje? Que tipo de assunto que cai para a Única Instância? Perfeito. Esse é o nosso propósito, né? E aí a gente tem um produto para viabilizar esse propósito. O nosso produto hoje, ele trata basicamente de direito do consumidor com os setores empresariais que mais geram reclamações do ponto de vista de pessoa física. Então, a pessoa física normalmente reclama de quê? A gente está reclamando do quê no nosso dia a dia? A gente reclama de empresa de telecomunicação, que é telefonia, internet. É os demônios do telemarketing, chatbot. TV a cabo, exatamente. Telefonia fixa, móvel, e-commerce cresceu muito, disparou. Então você vê nos órgãos de reclamação, sites de reclamação, e-commerce disparou as reclamações que antigamente não tinha tanto, mas agora com pandemia, né, todo mundo comprando online, a busca, a demanda cresceu num ritmo que a tecnologia e a estrutura desses e-commerces não conseguiu atender. Além de ter muita fraude, né? O número de fraudes aumentou em mais de 50% na pandemia, a gente não pode esquecer disso. Sim. Então o Brasil tem muita fraude de cartão de crédito. Eu já tive 2 pessoas do meu time com cartão clonado, eu já tive minha mãe com tentativa de cartão clonado. As coisas do WhatsApp bombaram muito recentemente também. Muito. Então, Pix, enfim, tem muita coisa. Fraude, isso é um ótimo disclaimer, gente. A gente não consegue resolver fraude. Ainda. Posso até explicar o porquê, mas a gente faz assim, a gente resolve questões de telecom, né, telefonia, internet, TV por assinatura, a gente faz e-commerce, luz e água. É o que a gente consegue atender hoje. A gente começou só com telefonia pós-paga, só com celular. A gente começou bem pequenininho e hoje a gente consegue fazer tudo isso. Telefonia continua sendo o carro-chefe, porque realmente é muita reclamação. E mesmo quando as pessoas elas acham que não tem esse problema, eu vejo muito isso. Cara, adorei a sua startup. Cara, ideia genial, a gente estava precisando disso. Sabe, a gente conseguiu muita matéria no jornal porque o jornalista, ele simplesmente, ele se identifica. Exatamente, Mari. E aí ele falava assim: cara, eu quero fazer uma matéria com vocês. E a gente não tinha assessoria, a gente não tinha nada. Eu não sabia nem falar com o jornalista. Primeira vez que eu fui dar entrevista com um jornalista. Vocês dão medo? Vocês sabem disso? A gente, que isso? Eu não tenho nada com isso. Jornalista dá medo. Você acha que com essa voz, com essa desenvoltura pra falar, vem com esse papo? 2 metros de altura, vem com esse papo. Vem não, porque teve gente aqui que já sentou, tremeu, ficou nervoso, primeira vez, câmera, você não me convenceu. Por isso a cachaça e pão de queijo na mesa, inclusive, pra quebrar o galho. Mas, então, o cara simplesmente ele se identificava. E era uma identificação muito louca. Até hoje, na verdade, a gente se impressiona, porque eu conto o que a empresa faz pro porteiro. Sim. E ele fala: cara, eu acho que eu tenho. Vou te mandar uma conta. Uma vez isso aconteceu, e aí é sempre ele, ou um amigo, uma tia, um tio, a esposa. Sempre uma coisa assim. Então, calma, só pra lembrar aqui. Então, principalmente telecomunicações. Telefonia móvel. Telefonia móvel. Você falou de água.
água, luz e e-commerce. E essa coisa, transporte não, porque também é outro desafio, assim, né? Transporte, ainda não mexe. por enquanto, ainda não. Assim, a gente tem alguns... Não, é só porque eu tô lembrando das grandes reclamações em geral. Também. Isso aí acontece muito. Cara, isso aí rola muito. E divórcio? O que vocês fazem? E aí eu fico tem umas startups na moda aí de divórcio. Você quer que eu faça? Você quer que eu ligue pra ela? Você quer que eu ligue pra ele? Como é que é? Você quer que olha, então vamos... Ele é legal, ele é uma boa pessoa. Então... Eu voltaria se ela animasse. Maravilhoso. Cara, isso rola muito. As reclamações do Tinder, eles te ligam. Cara, é muito louco. Assim, a gente até fez isso no Dia dos Namorados, que é, cara, que é o tipo de reclamação do Tinder ali, do @, do crush que você quer que propaganda a gente resolva. enganosa, meu filtro me enganou. Cara, rola muito. Porque as pessoas, e depois que elas ganham, assim, acho que rola um... Tipo assim, caramba, acabou? Aí, acabou. Mas durou uma semana. Eu falei, mas poderia durar até menos, se você tivesse até enviado antes. Então, se você envia todas as contas, o nosso benchmark, assim, não é nem o benchmark, a nossa meta é fazer tudo em até 48 horas. Então... Pois é, então conta essa história. Eu tô lá, beleza, tô sentindo que tô com uma fraude. O pessoal chegou o boleto no celular. Tá cobrando um negócio que eu não pedi. Eu não tinha percebido que eles estavam cobrando R$5, agora eles estão cobrando 10, 15. Aí um dia eu caio a ficha. Eu falei, nossa, peraí, tem um negócio aqui que eu tô pagando há uns meses e não tô sabendo. Exatamente. Aí eu acho vocês. Eu entro lá no site. Qual que é o site, inclusive? Unicainstancia.com.br. Unicainstancia.com.br. A gente vai botar tudo aqui embaixo. E aí entrei no site. Aqui embaixo. É, sim. Essa coisa do virtual é sensacional. Exatamente. Aqui embaixo Minority Report, né? Não, eu não faço pra cima, porque o pessoal sempre erra nos vídeos do lado. Aqui embaixo. No cantinho da tela. Cantinho. Mas e aí? Aí entra no site e o que eu faço? O que acontece? Exatamente. Você vai entrar no site, você vai fazer um pré-cadastro, você vai colocar seu nome, seu e-mail, seu celular, até mesmo pra gente conseguir entrar em contato com você. E automaticamente a gente vai redirecionar você para uma página de algumas perguntas, um formulário que a gente vai buscar entender o seu problema, né? Cada problema é único, cada problema ali tem sua subjetividade, né? É um problema envolvendo pessoas, então mandar suas contas e explicar o que aconteceu, ou então você pode dizer, a gente já tem essa opção, no passado a gente não tinha, hoje a gente tem essa opção que não tenho nenhum problema, mas eu quero uma análise gratuita. Hoje a gente já tem tecnologia, já tem expertise, principalmente, do ponto de vista jurídico e de produto, para poder identificar sem você ver. Então, a gente sempre fala, cara, melhor forma de ir ao médico é você ir antes da doença. É você ali fazendo check-up. Você ali vendo. Então, da mesma forma com as suas contas, né? Da mesma forma com a sua vida financeira, né? As pessoas falam em saúde financeira. Então, a mesma conta é com as suas contas de casa. Cara, envia pra gente sempre, vai sempre enviando, justamente para que a gente consiga encontrar. Muitas das vezes, assim, 7 em 10, a pessoa não sabia que tinha um problema. Ela não imaginava que tinha um problema. Ela tava ali pagando, cara, aumentou aqui, mas eu não sei porquê, eu consigo pagar, eu deixei. Diz a moça que é um serviço X, e aí seguro de não sei o que lá. E a descrição dos serviços nas coisas... Aliás, no dia que eu liguei pro Gilbar pra marcar a entrevista, ele vai mexer com a conta, eu abri minha conta de telefone, tinha uma linha lá de, não sei o que, de pacote, de assinatura de revista digital. Eu falei, caramba, que assunto que é isso? Nunca na vida eu pensei em assinar revista digital pela minha... Será que é um negócio que a Unique Instância vai resolver pra mim? Manda pra gente. A forma que descreve um serviço é meio maluca também, né? Porque tem umas coisas meio, eu suponho, tá? Que o cara, tipo, sei lá, pra pagar ICMS, não ISS, que os caras meio que picotam a conta de telefonia em vários pacotes de serviços diferentes. Fica mais barato pro operador, mas eu nem contratei aquelas coisas todas, né? Tem até umas coisas meio assim, né? Dos caras, enfim. Não, isso acontece muito, cara. Eu acho, uma coisa que meu pai falava muito é plantar no atacado pra colher no varejo. Sim. Então, assim, a impressão que me dá, óbvio que eu não tô afirmando nada, mas a impressão que me dá joga isso pra todas as contas. Sim. E aí quem reclamar, revoga. Entendi. E aí quem entra na justiça, ganha indenização. Perfeito. Só que, quantas pessoas revogam? Quantas pessoas não estão ali na correria, gravando podcast, empreendendo, criando empresa, trabalhando dentro dessas empresas, dando suporte no podcast? Não, e tem informação, né? Eu perguntei de passagem aérea porque me salvou o consumidor.gov.br para passagem aérea. Só de reclamar, eu consegui as coisas que eu precisava. Porque a gente nem reclama, né? A gente não faz, a gente não tem essa ação de... É isso, esse medo que eu me identifico muito. Esse medo de, putz, nossa, eu não vou ser atendida, vou ficar 50 minutos no telefone, no chat, que ninguém vai resolver. E aí você desiste. Então, só de saber que eu posso e que tem a gente pra me ajudar, já faz uma diferença... Com certeza. Crucial. Não, exato. Na verdade, a aviação tem dores que por exemplo, telefonia não tem e a aviação, por exemplo, não tem. Como, por exemplo, muita dúvida que acontece. Dúvida real, assim, de consumidor. Mas se eu processar a empresa que eu tô aqui com o meu plano
eu vou poder continuar sendo cliente? A pessoa tem... O brasileiro, ele vê o processo judicial ou uma... Olha, não tô entendendo, vou contestar isso. A contestação como se fosse uma briga de relacionamento. Quase que um divórcio. Não, você pode continuar com a empresa. Se ela parar de te cobrar erradamente, te der uma indenização pelo erro que ela fez... Tudo bem. É seu direito e também ok, não é uma briga pra cima. Não, e tem uma baixa estima, eu acho, nossa também, assim, né? Até pra outras coisas, outros mercados, trabalho, emprego. A gente tava comentando aqui da Junqueira, da Gama Academy, que você também participou. Tem isso, as pessoas às vezes têm dificuldade até de negociar. Assim, se eu pedir um aumento de salário e não conseguir, eu vou embora, porque eu vou ficar aqui, vai ficar climão. A brasileira é meio medroso com essas coisas, né? De reclamar os direitos. Mas desculpa, deixa eu voltar aqui só na lógica. Então, eu entrei lá, eu posso gratuitamente subir todos as minhas... Você falou que tem uma ferramenta gratuita inicialmente, né? Isso que eu soube minhas contas. Hoje, todos os nossos serviços são gratuitos. Você só entra no site, na única instância, cara, ou você ganha dinheiro ou você não gasta nada. Assim, a gente não cobra, porque o nosso grande propósito, a gente sempre ficou se debatendo, né? Na hora de desenhar um modelo de negócio, né? Desenhar ali o canvas. Porque eu falei, cara, nosso objetivo é aproximar as pessoas dos seus direitos. O que dá pra gente fazer de graça? Que dá? Porque se eu quero aproximar as pessoas dos seus direitos e eu tô cobrando, pô, a classe E já foi pro saco. Já se eliminou uma galera. A D ali também, a C só se tiver consciência, uma B e uma A talvez nem entre, porque tá sendo cobrado ali 5, 10 reais e o cara ali nem sente. O pedaço do bolso que morde ali não é tão grande. Exato. Então a gente falou assim, cara, o que dá pra fazer? A gente conseguiu construir esse modelo, que a gente consegue fazer de modo totalmente gratuito pro consumidor, e a gente ganha ali no spread. Então, acho que é bom pra todo mundo. Vocês ganham um fee do deal, do que deu certo. A gente fica com a diferença entre o que é oferecido pra você e o que a gente consegue ganhar negociando com a empresa. Então, basicamente, imagina, a Mari enviou ali suas contas, ela não tem ideia. É isso que eu sempre aconselho. Cara, melhor cuidado é a prevenção. Então, assim, manda suas contas, a gente faz uma análise gratuita, a gente está em total conformidade com a LGPD, com toda essa parte de dados. A gente faz uma análise totalmente gratuita, encontrou um problema, opa, oi Mari, oi Pedro, então a gente encontrou aqui um caso, acho que esse caso aqui vale 400, 500, 600 reais, é um valor médio ali, normalmente 600, pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas 600 reais. E aí, eu preciso desse documento pra gente conseguir dar andamento. Você me deu todos esses documentos. Assinou uma procuração pra mim? Isso que eu te falar, você faz via procuração. A gente tem um documento ali muito simples, muito tranquilo, sem aquele linguajar difícil do direito, que também afasta as pessoas. Então, não é só uma questão das empresas. Tem todo um sistema que acabou criando esse cenário, né, de total afastamento do brasileiro de seus direitos. E é engraçado, né, porque a gente percebeu isso e foi pesquisar. O brasileiro tem uma máxima que acho que vocês já devem ter ouvido isso, assim, eu sou do Rio, vocês são de Minas, e a gente tá em São Paulo, né, e assim, cara, eu já ouvi isso nos 3 estados, e eu já tive familiar no Sul, então eu já tive isso em vários estados, que o brasileiro, tudo ele quer levar pra justiça. Não. Tudo eu acho que não leva nada. Tudo ele quer ajuizar, tudo pro brasileiro é processo, é por isso que tem uma fila de processo. No mercado financeiro fala-se muito isso, né? Da judicialização das coisas. E eu acho isso sensacional, e eu pergunto assim, beleza, quando foi a última vez que você entrou na justiça? Eu nunca entrei. Minha mãe entrou uma vez. Meus amigos americanos espirra, faz um processinho. A gente não faz. Exato. E a gente não tem. Parece que é quase uma baixa autoestima, né? Uma coisa assim. É verdade. Eu acho. Pô, por que as pessoas não contestam? Por que elas não vão atrás dos seus direitos? Não necessariamente ir atrás dos seus direitos é você entrar com um processo na justiça. É você ligar para a empresa, contestar a conta, pedir uma indenização, negociar. Só que eu sei que isso é muito cansativo para o brasileiro médio. Pô, imagina, você trabalha 8 horas, eu acho, trabalhar 8 horas por dia é o folclore brasileiro. Acho que todo mundo trabalha mais do que isso. Aí você chega em casa e ainda tem que fazer mais coisa. E aí você tem um filho, etc. A gente agora tá estudando persona. E a gente vê histórias surreais. Gente que ganha 2 salários mínimos, tem um marido desempregado e tem um filho. Isso é a realidade de boa parte dos brasileiros hoje. E faz toda a diferença esses 500, 600 reais que vocês tiram de ticket. Exato. Pô, você aumentou a renda familiar daquela família em 30%. Num mês. E a pessoa tava. Não, e pior. Pessoa... E é direito dela. É direito dela, exatamente. E assim, imagina como é gratificante, né? Você pega um transporte público, na maioria das vezes, ruim, morando numa grande cidade, vai trabalha pra caramba. Às vezes você não tem uma relação boa de trabalho. Aí você volta para aquele transporte público, chega na sua casa, seu marido continua procurando emprego. Você não tem ele não conseguiu, não teve sucesso, mais um dia sem nenhuma entrevista. Tem um filho e as contas estão chegando. E aí você não entende as suas contas. Perfeito. E aí? Como é que fica isso? E aí, digamos que você entenda, aí você descobre que tem coisas que você não entende porque que você tá pagando.
Aí você é convidado a ligar para a empresa e gastar 3 horas, porque esse é o tempo médio. E ser maltratado, enrolado, tudo isso também. E aí a ligação cai. 3 horas, aí você fica 1 hora, a ligação cai. Aí você fica. Aí depois 3... Então, eu já vi isso várias vezes. Uma vez Não, vivi isso essa semana, gente. Não vou entrar em detalhes, mas vivi isso. Pra chegar aqui em São Paulo foi difícil essa semana. Pois é. Então, é muito complicado. Então, a gente sabe que isso é muito cansativo. Então, o que a gente falou? Cara, o que a gente pode fazer? Será que dá pra gente fazer tudo isso? Será que a gente consegue automatizar? E a gente começou essa história, né? Isso na verdade, isso aqui era uma disciplina de faculdade. Você fez na facul? Isso. A gente começou na disciplina de empreendedorismo. Da engenharia de produção, da UFRJ, da Federal do Rio de Janeiro. E aí a gente tinha que encontrar um problema real, validar que esse problema era real mesmo, não era um problema só do meu umbigo, do seu umbigo, né? E depois buscar uma solução que fosse... Esse problema era fácil de validar, e falei, esse é o problema eu fui no fácil, né? Mas pode validar o problema, mas a solução é a solução que é o que é o pega pra capaz. Pois é, e aí a gente foi atrás de uma validação que envolvesse tecnologia, porque o mote não era só empreendedorismo, era empreender com tecnologia para formar futuras startups. E aí eu gostei muito, né? Eu já vim empreendendo assim numa sequência, falhando, dando certo, falhando. Quantos anos você tem? Eu tenho 28. Já venho empreendendo. Exatamente. 28. Quantas empresas você já teve? Cara, eu já tive umas 4 iniciativas. Cacilda, tá. Muito massa. Muito bom. Aí algumas existem até hoje. Não necessariamente eram todas startups, então já teve projeto social, já teve de tudo, assim. Também, já brinquei. Tipo, várias áreas, é assim. Boa, é assim mesmo, Não, mas boa, terminei seu raciocínio, que eu quero entender essa jornada, que é a parte técnica, eu tenho curiosidade. Sim, e aí a gente foi pesquisando, foi validando, fui muito ao tribunal. Né? Imagina, uma pessoa de engenharia de produção que nunca entrou com processo em nada, nunca foi no judiciário para nada, ter que entrevistar. E aí você enxerga o mundo do direito. O mundo do direito, para mim, era a chopada do direito que eu ia na faculdade. Sim, Esse era o mundo do direito para mim, era o mais próximo. Ele lembra um pouquinho a engenharia, porque tem uma certa lógica, mas na prática não tem. Não sei se tem lógica, não. A lógica da engenharia é de ponta a ponta, quer dizer, né? Sei lá, Newton vale mesmo tanto aqui no Alasca, na Islândia, enfim. Sim. A lógica das regras, das fórmulas, da matemática. Mas o jeito tenta imitar isso, mas na prática não imita, né? Não, cada um tem uma exceção. Deveria ser assim, a regra é essa, mas... É uma forma de pensar muito própria. Uma forma de pensar muito própria. Até hoje, eu me deparo assim, eu falo, não, calma aí, tô pensando como engenheiro, o cara que tá ali do outro lado, o juiz, etc., ele tem que pensar para toda uma realidade. E uma coisa mais fácil que tem é você pensar na sua bolha. Porque a gente vive em bolhas e celular e tal, rede social acaba aumentando esse efeito. Mas, e às vezes tem gente, cara, que é mal intencionada mesmo, tem de tudo. Assim como qualquer profissão tem gente que é mal intencionada, tá olhando só pro próprio umbigo mesmo e dane-se, faria um pouco meu pirão primeiro. Mas... a gente fez essa disciplina, era só eu, né? Era eu e três amigos, 3 colegas. No final, só eu quis ficar. Eu mandei a real, assim, no meio da disciplina. Isso foi, a gente tá falando de agosto de 2019, começa a disciplina. Em setembro, eu tava apanhando muito na disciplina. Nossa, a gente tava fazendo um trabalho bem ruim, porque a gente tava naquela lógica de se formar. Sim. Aquela lógica de se formar. Tirar isso da frente. Aquele finalzinho de faculdade. Então, se o professor chegasse assim, você quer se formar com média 2? Aí eu falo, professor, já tô com estágio, professor, só quero ir embora. Qualquer média. 5 anos de faculdade. Se me formar, tá valendo. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, eu fiz intercâmbio lá. Trabalhei lá, achei o máximo. Morei em Los Angeles, morei em São Francisco, vivi um pouco no Vale do Silício. Então, cara, eu tava aqui muito mais pensando lá do que aqui. E aí veio essa empresa. E aí a gente falou, eu já tinha um amigo trabalhando na área do direito, com tecnologia. E eu falei, cara, você tá empreendendo com tecnologia no direito. A gente precisa desenvolver algo com tecnologia e a gente precisa encontrar um problema. Você já tá olhando pro direito. Vamos fazer algum bem bolado aqui, aproveitar um pouco. Só que aí eu comecei a gostar. E aí eu lembrei do Gilmar lá, que entrou na faculdade, lá novinho, que a dúvida dele não era entre engenharia de produção e engenharia mecânica. Era entre engenharia e direito. Contanto que eu fiz vestibular pra direito e tal. Você já curtia essa loucura? Eu já gostava, assim, eu já tinha um... Pedro também, você sabe que ele fez? Eu fiz um ano também lá na Federal de Minas. Fez um ano de direito e depois troquei pra economia depois também. Acabei não fazendo direito. Cuidar dos meus problemas, ele cuida do meu dinheiro, entendeu? Melhor. E aí, nesse processo, eu comecei a lembrar e achei interessante. E aí eu vi que era um problema da minha mãe. Eu conversando com a minha mãe, assim, da disciplina e tal, eu tava me mudando, tava indo morar sozinho, mas tava falando, tô fazendo isso aqui e tal. E aí ela comentou que uma vez ela entrou na justiça e ela falou assim, cara, eu nunca mais entro na justiça. Eu falei, opa, legal. Meu amigo tá empreendendo, a gente decidiu que ia fazer sobre
direito e tecnologia. Minha mãe falou, nunca mais entra. Opa, teve um problema. Teve um problema, a gente tem aqui algo pra... Tem uma frustração grande aí. Tem uma frustração, a gente pode trabalhar isso aqui enquanto oportunidade. Eu falei, mãe, me conta mais. Ah, não, porque uma vez eu entrei no judiciário e aí demorou muito. Aí, opa, legal. E foi o que? Ah, foi problema de consumo. Me cobraram uma coisa que eu não comprei e tal. E aí eu fiquei chateado, eu resolvi entrar na justiça. Você mesmo até me incentivou na época. E realmente, eu sempre incentivo todo mundo. Tem que buscar seus direitos, sou uma pessoa meio revoltada. Bom demais. E aí, ela falou, pô, mas aí o juiz conhecia o advogado, e aí eu não gostei disso, e eu falei, interessante. E aí eu falei, cara, vamos entrar então nessa veia de consumo. E aí que eu descobri que tem um bando de problemas. E aí foi nessa época que eu vi. E é um mercado enorme, né? Todo mundo consome água, luz e telefone. Exatamente. Não, telefonia era... Foi um ano, 2019, foi um ano que pela primeira vez, isso aí é muito inside do mercado, assim, que o número de contas pós-pagas superou o número de contas pré-pagas. E o pré-pago não dá problema. Porque você compra antes, né? Talvez até dê problema, só que é muito difícil medir quantos minutos você ligou e aí aquilo ali... Você não consegue reclamar que você não tem como... É muito difícil de você pegar ali no laço. E aí, o pós-pago não. O pós-pago todo mês tem aquela recorrência e aí eles colocam taxas e serviços que você não pediu. Sim. Entende? E aí eu falei... Mas por que aumentou o pós-pago, hein? Aquelas curiosas de mercado. Sei, eu acho que é do próprio movimento da economia, né? A gente vem percebendo, a gente agora tá passando por uma crise, mas a gente veio de anos que a gente estava melhorando a nossa condição, né? Enquanto estrutura, tem né? a bancarização também da galera, mais gente acessando o mercado. É verdade. Digitalização. Não, e pré-pago costuma ser mais caro no final do dia, assim, se você não tiver essas tarifas. Sim. Tem isso, né? Você acaba usando... que você paga mais para usar menos, assim, na teoria. Se você consegue pagar um pouquinho mais pro fixo, é melhor. Mas se você parar pra pensar também, a internet, ela ganha um outro status. A internet não tem mais um status de acessório. A internet é essencial. É trabalho, né? Também. Pega alguém na rua que não tem um smartphone, que não tem acesso à internet. Se ela não tem acesso a um 4G mínimo, ela já fica ali. Cara, preciso de um Wi-Fi, qual que é a senha, etc e tal. É muito difícil. Então, e a quantidade de serviços, né? Enfim, acho que a pandemia, ela só acelerou muito para uma camada que estava fora, historicamente fora, e que ia ser muito difícil entrar. Mas, assim, esses 60 milhões de desbancarizados que ficaram bancarizados tiveram que fazer uma conta na caixa via aplicativo, precisaram de um número, né, durante 2020. Então, mas 2019 passou, e o Brasil, até um outro dado aí de mercado, o Brasil tem mais chip de celular ativo do que gente. Esse dado é sensacional. E faz super sentido. Eu, por exemplo, tenho 2 chips. Meu pai, por exemplo, tem 2 chips. Né? Então, é normal. Né? Muita gente tem o celular do trabalho e o celular do dia a dia. Separar muito bem as coisas. Tô querendo ter um do WhatsApp e outro meu, porque eu não aguento mais meu WhatsApp. Pois eu tenho isso. Mas acho que eu já falei pra você que eu não tenho WhatsApp no celular. Não, o WhatsApp é um inferno. Eu só tenho WhatsApp no computador. Imagina. Caramba, mas como que você faz? Você tem um outro chip? Eu tenho um faz celular. o WhatsApp web lá? Eu tenho um celular que fica no nosso coworking, né? Na nossa sede, que lá a internet tem que estar sempre... É Rio Capital, né? Isso. Tá. Fica lá, torando a internet, nunca para, e aí eu deixo o WhatsApp lá, e aí eu acesso pelo meu computador. Porque depois que você cadastra, você tira aquela fotinha do QR Code, o celular pode estar na China. Não é, o meu não consegue. A Apple tá com essa maldade, você tem que ficar abrindo o WhatsApp, às vezes, pra carregar aquele que trava o web WhatsApp. Mas enfim, mas eu te ajudo. Vamos reclamar com o WhatsApp. Mas deixa eu... Assessoria técnica. Fazendo igual a tia do Gilmar. Pedindo dicas de outras coisas. Desculpa, é muita reclamação. Mas só pra voltar aqui, só porque também eu acho importante que você falou, quando você fala, manda minhas contas, é um PDF ou uma foto, como é que você lida com isso? É o boleto que chegou da conta. Porque faz diferença na hora de analisar esses dados. Aí você recebe esses dados, e aí como é que você faz pra otimizar esse serviço de análise e entrar e tal? Como startup, esse talvez seja o maior desafio de negócio aí, não? Sim. Fazer essa leitura de dados e depois entrar com as ações e escalar isso. Como é que funciona pra vocês internamente? Então, recebi lá 10 contas da Mariana de telefonia. Perfeito. Não, exatamente isso. Então, a gente recebeu essas contas e aí tem toda uma parte de inteligência, de dados, que a gente consegue ler a sua conta. Você consegue ler a imagem bem. Isso, exato. A gente lê, consegue extrair ali as principais informações e a gente vê se a gente tem ali qual tipo de problema que a gente tem. E vocês leem digitalmente ou vocês leem manualmente ainda? Hoje a gente tem uma automatização, assim, não é de ponta a ponta. Ela é parcial. Então, uma parte está automatizada. É porque imagem ainda é muito difícil. Por isso que eu tô perguntando, assim, pra algumas coisas. Mas tem um padrão, né? PDF facilita muito. A Claro tem uma cara, a Nextel tem outra cara. Ferra muito, entendeu?
entendeu? Por isso que depende do público, por isso que eu tô perguntando. Isso. Beleza. Tá. Mas aí depois a gente encontra, aí já liga uma pessoa, né? A gente tem que contar com um time de vendas agora muito bom, que a gente tá treinando bastante, que é, cara, o nosso sonho é, a pessoa se cadastrou no site, já tem um SMS, um e-mail e uma ligação e uma mensagem no WhatsApp. Perfeito. Tipo assim, a pessoa, cara, e aí, tal, pra dar. Porque uma coisa também que a gente percebeu, que é uma dor, quando você tem o seu direito violado, a impressão que eu tenho é que é diferente de outras dores, como, por exemplo, eu quero um cartão sem anuidade. Eu quero uma entrega mais rápida. Isso não te fere. Tá. Você não fica plenamente frustrado. Quando você tem um direito seu violado, quando você tem ali uma renda familiar que já é pouca, ela está sendo reduzida mês a mês, você perde a confiança. Quando você perde a confiança, você se sente meio assim, meio desolado, meio frustrado. Então você fica muito assim, você fica meio desgostoso, você fica, cara, muito chato isso. Então assim, a questão da ligação, a gente percebeu que era uma coisa que a gente podia, que é uma coisa que acolhe, assim, né, dá uma acolhida. Exato, porque outra coisa, né, uma ligação, uma pessoa, cara, muito chato essa situação, mas olha, a gente vai te ajudar, olha, faz isso aqui primeiro, mesmo quando não é um caso. Por exemplo, tem empresas que estão em recuperação judicial, por exemplo, a Oi tem recuperação judicial, né, isso aí eu posso abrir. Eu não posso fazer caso da Oi. Por uma questão judicial, né? Determinação do juiz. Não posso, acabou. Eles travaram o processo, acabou. Eu não. A gente, na verdade, você até pode. Um brasileiro, ele pode. Só que ele não consegue receber uma indenização em dinheiro. Então, eu não consigo fazer esses préditos. Você vai pra fila da recuperação judicial lá pra receber. Exato, e aí vai demorar, enfim, uma coisa toda. Então, tem coisas que a gente ainda não consegue fazer tudo. A gente tem alguns problemas que a gente consegue resolver, mas a ideia é ir expandindo e crescendo isso pouco a pouco, né? Enfim, à medida também que a tecnologia se desenvolve. Então, cara, machine learning, inteligência artificial, tudo isso vem pra somar muito pra única instância. Perfeito. Pra somar muito. Dá pra vocês crescerem muito. Mas e aí, vamos lá, recebi essas contas, vocês viram ali que tem algum... Geralmente, o que é mais comum de erro na conta? É serviços indevidos, cobranças indevidas? É o adicional? Cobrança indevida responde por 30% hoje dos problemas consumeristas, pra você ter uma ideia. Tá. Entendeu? E na base de vocês também deve ser maior ainda esse número, não? No nosso caso é mais. Assim, o nosso campeão é a cobrança indevida em telecom e CPF negativado. CPF negativado também acontece muito, que é um pouco a cobrança indevida evoluída, assim. É tipo o Pikachu e Raichu, né? É tipo evoluída, reparada. Então, porque você tá ali, tá sendo cobrado indevidamente. Você se recusa a pagar e você fica se recusando, uma hora, vão negativar teu nome. Só que existe também uma falta de letramento financeiro pra saber os impactos de você ter um CPF negativado. Entende? Assim, dane-se que eu tô com o CPF negativado. Cara, em algum momento você vai querer entrar numa faculdade, você vai ter que pagar, você vai querer trocar de carro. Cara, uma série de coisas. Tem vários momentos onde isso pesa muito. E hoje no Brasil são, vou chutar, 120 milhões de pessoas. Eu sei que é um número assim, gigante de pessoas que estão no SPC, né? E boa parte por essas bobagens. Não sabe. E aí, quando você não sabe, pode ser indevido. Perfeito. E aí, vocês entraram em contato, acolheram a pessoa, pediram a procuração. Qual é a brecha? Vocês entram como advogados contra? Qual que é, tecnicamente, o que é? Só pra eu entender. Perfeito. Hoje, a nossa principal diretriz é, cara, o que a gente puder resolver sem ir ao judiciário é a nossa tentativa. Perfeito. Então pode ter certeza que assim... Como é que chama isso? É fazer amigavelmente? Lá tem um nome. Uma negociação... Extrajudicial. Isso, exato. Um acordo extrajudicial ali, fazer diretamente com a empresa, porque, cara, eu acho que todo mundo sai ganhando. Né? Claro. O consumidor, ele teve o valor dele adiantado, certo? Então ele recebeu ali um tempo que demoraria meses ou anos, provavelmente anos. Hoje a média, segundo o Conselho Nacional de Justiça, de uma indenização é sair em 2 anos e 8 meses. Esse número aumentou depois da pandemia, esses são dados de 2019, então 2020 provavelmente piorou, porque o judiciário simplesmente parou para se adaptar a uma realidade. Então isso tudo atrasou. Já eram só 78 milhões de processos em aguardo. Só isso, né? Então... Os números do Brasil são muito loucos. Pois é. Então... Era só isso. E aí ficou mais tempo parado, aí aumentou ainda mais esse tempo. Então, assim, você demora 2 anos e 8 meses para receber um resultado, em média. Que pode ser favorável ou desfavorável. Se for desfavorável, você vai ter que recorrer. Aí é mais tempo. E aí você vai ter que pagar um advogado. Então, assim, mais dinheiro. A jornada é péssima. Porque você tem que pagar para provar que o problema, que não foi criado por você, que você tem que receber alguma coisa por isso. Então, assim, é muito complicado. Então, nesse sentido, cara, faz todo sentido brasileiro não entrar na justiça. Assim, e até economicamente, né? O preço de atraso do direito é mais caro do que
do que o preço que eu tô pagando, do que eu dano, às vezes, certo? Quer dizer, se eu contar com o advogado, com o meu tempo, com essa senhora que chegou em casa, 3 horas no telefone, tudo isso junto é mais caro do que, às vezes, o dano de R$200 que eu levei, né? Não, e a gente tem que considerar outros prazos, né? Porque, por exemplo, saiu a sentença, eu ganhei. Dinheiro na minha conta amanhã, não. Não. Sentença. Vai ter um tempo para réplica da empresa, porque às vezes a empresa pode contestar. Sim. A réplica da empresa. Aí a empresa aceita. E eles têm umas máquinas de contestação também, algumas empresas. E aí vai ter um tempo para a empresa depositar. Tá. Então, assim, cara, é muito tempo. Perfeito. É muita burocracia. E para o cara entender todo esse trâmite, porque tem um raciocínio jurídico que você está falando, tem a mente do judiciário ali. Porque realmente, você ganhou e você não dá um tempo para a empresa responder, não faz sentido. Às vezes ela quer contestar, ela tem esse direito. Claro. Sim. Só que no ponto de vista do consumidor, cara, ele não criou esse problema na maioria das vezes. Sim. Então, o cara tá gastando todo esse tempo, todo esse esforço. E tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro para a empresa, tempo é dinheiro para o consumidor. Né? Então, ele vai se afastando. E aí a gente volta para aquele cenário lá do início desse episódio, que é: quando foi a última vez que você entrou na justiça? Provavelmente você não entrou. Provavelmente seu vizinho entrou uma vez na vida e nunca mais. Sim. E teve uma experiência ruim que te desencorajou a entrar. Eu nunca entrei na justiça, mas eu já tenho preguiça. Olha essa coisa louca. Eu nunca tentei, mas eu já tenho preguiça. Eu já tenho... Putz, vou ter que ligar. Porque a preguiça não vem nem de entrar na justiça. A preguiça já vem de ligar pra empresa. Sim. Não, da preguiça pelo telemarketing já dá... Esperar, você liga lá meia hora com Bom, então vocês vão tentar uma negociação ali direto com a empresa. Isso. Aí vocês entram em contato com a empresa. E aí algumas são super amigáveis, elas estão ali dispostas a fazer o acordo, elas já veem a única instância como um parceiro. Eu falei, legal essa empresa aí, essa tal de única instância, porque, reduz o meu custo jurídico. Reduz as minhas despesas com o advogado e negocia também diretamente comigo e eu não fico no judiciário. E vocês têm um canal direto com elas ou vocês também passam pelo processo consumidor tradicional? Não, a gente tem ali aquela carteirada ali de empresa e tal. Isso acaba facilitando, uma carteirada do bem. Porque a gente fala, a gente é uma empresa de negociação e tal. Você agrega vários problemas na mesma conversa, né? Imagina. Chega lá com um cara com 30... Isso, às vezes acelera sim. O processo. Às vezes sim. Isso aí acelera muito. E ele já vê a gente, porque também tem isso, né? Se ele for perder pra mim no judiciário, ele vai gastar mais de indenização. A indenização no acordo extrajudicial, normalmente, é um acordo mais barato. Eu tô ali perdendo minha margem de lucro, mas eu tô facilitando meu caixa. Né? Então tem toda essa balança, tem toda essa análise também. Eu digo que é uma law tech, uma legal tech com fintech, né? Porque tem toda essa coisa... Porque é quase que uma operação de crédito. Sim. Né? Que eu tenho que gastar aqui, que eu vou ganhar lá na frente, eu não posso desbalancear muito esse fluxo de caixa, senão eu quebro. E do outro lado, eu tenho que também ter toda essa expertise jurídica de produto. Né? Então... É isso, é assim que a gente... E aí, só pra fechar, você fica com... Você conseguir, tem lá... como é que funciona? Como é que você faz o pagamento pro cliente? Quando, né? Inclusive. Você paga à vista primeiro, você espera ganhar? Como é que funciona? Cara, não, eu não espero ganhar, não. O risco é todo nosso. Quando a gente faz a compra do ativo judicial, como a gente chama... Ah, legal. Eu fico com tudo. Eu fico com risco, eu fico com a perda, eu fico com prejuízo, mas eu também fico com ganho. E o principal, dinheiro tem valor no tempo. Você prefere R$10 hoje, R$10 daqui a um ano? R$10 agora. Perfeito. Que não sei como é que vai estar a inflação daqui a um ano. Sei lá quanto é que vai valer R$10 daqui a um ano. Eu não compro nem o leite. Sim. Então, pior que tá virando real. Inclusive é essa. Não foi bem piada. Um triste. Vou dar uma conta de cabeça meio que por aí. Eu acho que eu tentei fazer uma piada e depois... Hello, darkness, Mas... Não, mas beleza. Aí o cara... Ok, esse caso aqui, esse cara tem chance de ganhar, de fato tem uma coisa. Você paga pra ele o quê? Assinou aquele documento que me permite brigar por esse cara. Provavelmente, assim, a gente dá até 48 horas, mas é muito rápido. Então, assim, assinou, eu vi. Cara, o financeiro já viu, já tá automatizado. Pix. E aí, é o Pix de qual valor? Como é que vocês fazem essa conta? O valor médio é 600. Mas é do quanto ele tem a receber? Como é que é essa conta? Ah, sim. Não, aí realmente a gente não pode abrir. É o que você tá falando que como a gente define o prêmio. O que vocês vão pagar pra ele? Ele tem, sei lá, você vai dar R$500, é baseado em quê? No quanto ele tem, foi o dano? Aí sim, mas você tem uma expectativa de ganhar X no processo. Isso. Aí você fala assim, esse processo que eu vou ganhar X... isso que eu queria entender. Isso, exato. Tem um cálculo de expectativa, tem um cálculo de chance de ganho, tem um cálculo de, minha jurisprudência passada dentro da empresa, minha jurisprudência daquele estado, porque a jurisprudência, ela muda de estado para estado. Então, vocês estão no Brasil? É Brasil? A gente está no Brasil. Beleza. Então, por exemplo, em Minas tem uma jurisprudência diferente do Rio, porque a justiça entende esse pensamento jurídico, que eu acho que até faz sentido, que são realidades diferentes. Então, às vezes, o impacto de um mesmo problema em Minas
é diferente do impacto no Rio. Às vezes você mora numa cidade diferente, que aquele impacto pode ser diferente. Impacto ambiental, por exemplo. A gente já teve casos de impactos ambientais bizarros em cidades de exploração de petróleo, e Minas também já teve com exploração de minério. Sim. Então o impacto é muito diferente, então a jurisprudência ela muda, então vai de casa a casa. Então São Paulo tem uma jurisprudência complicada pra gente, Rio, Minas, Rio Grande do Sul já tem uma jurisprudência mais interessante, Distrito Federal mais interessante. Entendi. E aí a gente vai Mas eu como consumidor vou sentir que eu tô eu sei que me cobraram 10 vezes R$9 indevidamente. Eu sei que eu vou receber esse valor de volta. Eu sinto isso que eu tô recebendo ou não? Eu também Você nem recebe o que é da empresa, você tá falando? Eu acho que eu sou de vocês, né? Eu vou ser ressarcida pelo que você acaba recebendo muito mais, né? É mais, é isso. Eu tenho essa percepção, é isso que eu quero entender. Tá gastando ali R$10 todo mês, é indevido, só que você ganha 600. É isso. Aí você, pá, opa. Perfeito. Que aí é o caso, é o impacto social que a gente consegue gerar, né? Que é aquela mulher que ganha... Isso aí realmente isso é até uma observação. Cara, isso é uma história real. Isso é uma história real. Às vezes a gente fica muito preso na nossa bolha do celular, das nossas redes. E eu fico assim, cara, existe uma mulher que conversou comigo, ganhava 2 salários mínimos, ficou a maior parte da pandemia desempregada, conseguiu um emprego, ela tá dando graças a Deus. Ela é super humilde, super trabalhadora, tem um filho e tem um marido desempregado. E ela ganha 2 salários mínimos. Ela ganha R$2.000 mês, em média. Sabe? E ela tem um trabalho. E aí, de repente, você abre a sua conta e você fala, caraca, não era pra eu estar pagando isso. Perfeito. E aí a pessoa fica muito frustrada. E aí quando ela recebe esse valor, cara, ela abre um sorrisão. A primeira coisa que ela faz, ela leva todo mundo pra comer. Ela leva todo mundo pra comer. Leva aquela mãezona lá, leva todo mundo pra comer, vai comer num lugar maneiro, bacana. Que às vezes é no bairro. É super humilde. Ela não vai aqui em Pinheiros comer, não. Ela não vai no Leblon. Não, ela vai ali no bairrozinho dela, vai comer uma pizza e tal. Vai ficar super feliz e vai pagar a conta. E ela vai falar... E aí dá um estalo na cabeça dela que é, cara, então quer dizer que o meu direito vale. O meu direito tem um valor. Isso é mágico. Isso é... Ela chega em casa, sobe todas as outras contas que ela tem na plataforma. E aí veio a história do divórcio. Ela fala, cara, mas e aí você não faz também? O meu ex-marido tá me enchendo o saco que foi pô, meu filho tá reclamando da escola e você não resolve. E aqui também tem um andei de avião. E, cara, a pessoa quer levar tudo. Isso é maravilhoso. E é bom isso, pois é. Pô, isso é sensacional, cara. E é muito louco, porque era só um trabalho de faculdade. Assim, de verdade, assim, eu só queria passar na disciplina, pegar meu diploma. Quando foi que vocês começaram, João? A gente entrou, assim, aí nesse processo eu conheci a Sara, que é a minha sócia, e ela que trouxe toda essa inteligência jurídica, assim, no meio de 2019. Quando eu, assim, começa a disciplina em agosto, início de agosto, em setembro, eu falo assim, me dá um estalo. Eu falo, cara, isso aqui é uma empresa. Isso aqui não é qualquer coisa. E eu já tinha... Eu voltei dos Estados Unidos no dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário, eu falei, cara, eu quero passar o aniversário na minha cidade. Sim. Então eu voltei dia 27 de fevereiro pro Brasil. E meu aniversário é dia 28. 27. Meu aniversário é dia 28. Quase que é 29, então, só de 4 em 4 anos. Quase que tem 5 Pois é, e aí, porque, cara, carnaval nos Estados Unidos é bizarro. O pessoal fala que é festa brasileira e só toca reggaeton. Eles acham que a gente fica ouvindo reggaeton. Aqui tem samba, caramba. Aqui tem pagode. Aqui não tem graça nenhuma. É igual, como é que fala? Réveillon em Paris. Uma frustração da minha vida. Vai ter fogos, nem isso. Cara, Réveillon é só aqui. É só aqui. Que a gente valoriza o Réveillon é muito louco, né? A China e a gente, mas já é outra data. Absurda, né? Cara, Réveillon em Los Angeles não tem nada demais. Nada. Réveillon em São Francisco tem nada. Réveillon em Miami tem nada demais. É 4 de julho nos Estados Unidos. Se você quiser uma balada, é 4 de julho. Halloween é maneiro. Também, Halloween é da hora. É boa. Mas voltamos. Aí você volta no seu aniversário em fevereiro. E aí eu volto. E aí eu já venho com uma proposta de trabalhar numa empresa. E eu crio uma empresa de eventos. Mas aí eu acho... Fico meio desgostoso com o evento, assim, porque eu sou uma pessoa muito diurna. E aí eu crio uma empresa de evento e, cara, eu vou dormir 5 horas da manhã. E aí eu acho horrível. Então, eu fiquei um pouco chateado, assim, cara, eu vou sossegar, essa coisa de empreender não é pra mim. Isso foi mais ou menos junho. Aí eu vim pra São Paulo, que eu sempre venho aqui uma vez por ano, eu fico aqui às vezes olhando e tal, eu vejo as tendências, eu gosto de São Paulo. E aí eu volto pra fazer essa disciplina. E aí, quando eu volto, né, esse último período da faculdade, em setembro, me dá um clique de novo, que é, cara, vontade de empreender de novo. Aí eu fico assim, caraca, de novo. Aí vamos, quer saber que se dane, vamos tentar, porque é muito bom.
Depois você se identifica ali, querendo empreender, querendo criar esse impacto e trabalhando com as pessoas. É sensacional. Então, eu me frustrei um pouco na volta, voltando dos Estados Unidos, criando essa empresa de eventos. Sim. Mas 2 meses depois, já tô ali pensando em empreender de novo. E aí, em setembro, eu começo a entrevistar o pessoal do direito. E aí, eu conheço a Sara. E aí, a Sara, ela acha sensacional. A Sara é advogada? Ela é advogada, ela é advogada. E aí, na verdade, na época ela era estudante. Sim. Agora ela é advogada. Eu falo que ela não é mais chata, agora ela é doutora chata. Doutora chata, é. Agora ela é doutora. Passou no AB, não sei. Tem que ficar ali e respeitar, né? Então, eu conheci, ela achou interessante. Eu falei, cara, me ajuda. Assim, a linguagem jurídica, ela é tão distante, ela é tão difícil que você vê. Eu estava numa universidade pública, uma universidade federal, e às vezes os caras falavam coisas que eu ficava assim, gente, isso tá totalmente desconecto do que eu entendo de língua portuguesa. Totalmente desconhecido. Você não viu quando o pessoal de finanças senta nessa mesa aqui que os dois começam tanta sigla que eu falo, gente. Eu tinha certeza que eu sabia falar português até ontem, agora eu não sei mais. Pois é, e aí ela falou assim, cara, o que você quer? Assim, ainda não é uma empresa, é um trabalho de faculdade, mas você vê como uma empresa. O que você quer de mim? Ela ficou nessa dúvida, porque tava um limbo ainda. E eu falei, cara, traduz. Eu vou fazer umas entrevistas aqui, vão ter uns nomes que eu não vou entender nada. E o Google, até o Google é estranho pra entender essas coisas. Então, eu falei, cara, você traduz? Aí traduzo. Aí ela começou assim. E aí começou pouquinho em pouquinho. Começou com uma mentora pra mim nessa parte do jurídico. Só que a coisa foi tomando forma. E eu queria convencer os meus colegas que estavam na disciplina e não estavam, só queriam se formar, eles continuavam com a ideia de só se formar. E eu comecei a criar assim, quero me formar, mas quero criar essa empresa. E aí eu comecei a fazer coisas pra fazer eles trabalharem a imaginação deles. Então, eu criei uma logo, contratei um designer. Imagina, no trabalho de faculdade, você contratar um designer pra fazer a identidade visual do trabalho. Ninguém faz isso. Mas eu já tava com essa mente. Aí eu criei uma logo, criei crachá. Aí a gente ia se apresentar na faculdade com o crachá da empresa. Com nossa foto, pra todo mundo se sentir meio dono, sabe? E não convenceu em nada eles. Mas convenceu a Sara. A Sara foi vendo aquilo ali, foi vendo aquele meu empenho e falou, cara, esse moleque, ele é maluco, mas ele faz as maluquices dele. Né? Porque tem maluco que fala que vai fazer maluquice e não faz maluquice. Eu falei, não, ele é maluco e faz as loucuras. Pô, bacana. Ela tava num grande escritório, um mega escritório, né? Dos 3 maiores da América Latina lá, ela é mó cabeçuda. E aí o meu amigo até falou assim pra mim, cara, eu olhei o escritório da Sara. A Sara não vai sair do escritório dela, não. Eu falei, o que? Você acha que ela não vai? Aí eu fiquei mordido. Eu falei, ela vai sair, ela só não sabe. Quero conhecer a Sara. Em fevereiro de 2020, ela pede demissão, falou, cara, não tá dando. E eu falei, cara, vai pedir pra sair da empresa. Na época, a gente trabalhava no Starbucks. A gente não tinha grana pra trabalhar, pra ter um espaço e tal. E a gente trabalhava no Starbucks. A gente fingia que tava tomando frappuccino, mas era da mesa do lado. A gente ficava ali, pegava o computador e ficava ali usando Wi-Fi. Sei bem, é uma técnica. É isso, é uma técnica do frappuccino. E aí, cara, nesse processo todo, foi caminhando, a gente começou a fazer muita pesquisa, a gente foi entendendo as dores, e aí em março a gente começa a vender. Março 2020. 2020, isso. Em maio saiu o nosso... Que data? Pois cara. Não, em maio, o ápice da pandemia em 2020 é maio. Em maio, a gente sai o nosso CNPJ. Eu falo, cara, foi o único CNPJ aberto no Rio de Janeiro. Sim. Porque, cara, qual é o ser humano que quer abrir empresa? Verdade, o CNPJ aberto em maio. Não é possível. Não é possível. E aí a gente abriu, né? E, cara, aí foi muita loucura. A gente ficou 13 meses. Não. A gente ficou 11 meses bootstrap. Né? Bootstrap, ou seja... Botando dinheiro do bolso. Só botando do nosso. E eram 2 sócios... Era você isso. e Sara e equipe? Como é que era eu e Sara como sócios e um time que a gente foi chamando no meio da pandemia. Quantas pessoas aí de time? Cara, chegou a ser no app. Cara, a gente chegou a ter 30 pessoas. Mas nossa, porque na época a gente não automatizava. Então a gente fazia uma coisa muito offline e era muito na base do sabe aquela coisa líder de vendas? Vambora, galera! Vamos vender! Vambora! Sabe aquela coisa meio Lobo de Wall Street, né? No meio da pandemia. E detalhe, Lobo de Wall Street louco, super animado com uma tela. Né? Porque não tem de longe. De longe, assim. Sim. Cara, muita gente trabalhou comigo e eu nunca vi. Nunca toquei na pessoa, sabe? Gente, é real, sabe? Era tipo um avatar mesmo. E várias gafes, né, cara? Às vezes você conhece uma pessoa, você trabalha com a pessoa há meses, e aí você encontra com ela presencialmente. Mas é diferente, gente. E aí você acha assim, nossa, a pessoa deve ter 1,60 m. Exatamente, a altura. Que eu. Eu só tenho 2 metros de altura. E às vezes você fala, essa pessoa é magrinha, ela é gordinha. A pessoa é gordinha, ela é magrinha. Não, e o rosto é diferente. Às vezes eu também tô cometendo algumas gafes, gente, desculpa, acontece. É muito louco, assim. Então, essa vivência de empreender na pandemia, ela foi riquíssima.
Ela foi riquíssima. E começou como uma brincadeira, porque as aulas voltam em 2020, na faculdade, voltaram em março. 9 de março, nunca vou esquecer. 9 de março. Dia 16, fecha tudo. Uhum. Cara, e aí, só que as aulas na faculdade pública, elas ficaram travadas por 2 semanas. E aí eu olhei assim, eu falei, Sara, você tá doente? Eu não. Eu tô doente? Não tô. Tô aqui, não tô com falta de ar. Sara, é o seguinte, tem 2 semanas aqui sem aula. Vamos trabalhar e fazer a Apple. Vamos fazer a Google em 2 semanas. Vamos pra cima, porque depois vai ter aula, vai ter prova e vai ter não sei o que. Não. E a gente tava naquele clima meio universitário, meio empresa. Eu falo que a gente é a revolução dos estagiários, que era todo mundo de estagiário que vira CEO. A revolução dos estagiários. É a revolução dos estagiários. Melhor coisa do mundo. E era todo mundo nessa idade. Era todo mundo nessa vibe, assim. Era uma vibe muito boa. E a gente tava nesse processo e falou, cara, vamos fazer a empresa. Só que essas 2 semanas nunca acabaram. Eu nunca mais voltei no Fundão. Eu voltei no campus, né? Que a gente chama de Ilha do Fundão. Eu voltei agora. Sabe? Cheio de máscara e tal, álcool. Então, assim, cara, é muito louco. Era pra ser 2 semanas. E já é mais de 1 ano. Mas fala uma coisa, cara. Tem uma coisa que fica na cabeça, assim, que eu posso estar errando, mas parece assim, o termo seria securitização de direitos, né? Se você pega... Que é um negócio que já acontece em mercados no Brasil de grandes dinheiros, né? O precatório, por exemplo. O pessoal, nos últimos 2, 3 anos, inclusive... Ela não vai entender, ela já vai ficar ali. Tem um negócio... Eu tô acostumada já. Não, já. tem um negócio que rola muito assim, né? Os caras têm dívida contra o governo, tá me devendo uma grana e tal. Principalmente o governo. Em geral, e aí tem, no mercado... Você escuta o tio rico no podcast, aqueles... Você gosta de tio rico também, não? Tio primo rico? Não, tio rico, do Daniel Zuckerman. Aquela voz assim e tal. Bacana demais, ele recomenda o tio rico, quem conhece. Mas enfim, o tio rico lá fala, precatório de, sei lá, por exemplo, o estado de Minas tá começando a pagar os precatórios, então os caras negociam. Tem receber 1 milhão do estado, o cara paga 100 mil e fica na fila no seu nome e tal, enfim. Então você vende o direito a receber de alguém. O que o Gilmar faz é isso, pulverizados. Pega um monte de direitos mais baratos, claro, pequenos direitos a receber da Oi, da Claro, da Oi não, no caso, enfim, da Claro, da Nextel, da Vivo, da Eletropaulo, da Copasa, da CEMIG, e tal. Sei lá. Bom, tem um monte de coisa a receber, você paga o cara à vista pelo direito dele e transforma num direito que você tem contra a empresa. Mas isso foi simples de fazer, porque já existia... Tecnicamente foi, a Sara teve serviço. Esses pequenos direitos, esses pequenos contratos, essa procuração já existia, já era uma coisa fácil de ser feita, ou você teve que meio que a Sara e você, enfim, sentaram e criar um modelo do zero isso, porque... Assim, já tinha esse formato de problemas envolvendo aviação. Só que a gente, como assim, eu descobri, o cerne de tudo foi um bate-papo ali com a minha mãe, eu queria realmente atingir a dona de casa. Perfeito. Queria atingir... Minha mãe nunca andou de avião. A Cancelei fazia isso, eu não sei se eles fazem ainda, né? Que era um pouco essa mesma lógica, só pra aviação. Voos cancelados e passagens canceladas. Do que eu sei, de inteligência de mercado, a gente foi a primeira empresa a atacar o nicho de contas de casa. Não, com certeza. Tô falando que a Cancelei era só pra aviação. Só... Isso, tem muitas. Mas eu falo o modelo. Já existia esse troço. Muitas só pra aviação. E aí já tinha esse modelo. E aí a gente conversou com algumas delas, assim, eles ajudaram, assim. Acho que isso é muito legal também. Acho que você ser um CEO trocando. E você dar um give back, tipo... Cara, mano, o cara tá lá na universidade, tá pensando em resolver um problema. Tipo, foda-se, vou ignorar esse cara. Eu já caminhei esse caminho aqui, vou trocar. E aí a galera trocou comigo. Uns foram até bem sinceros, assim. Falaram assim, olha, inclusive eu tô olhando esse mercado. Então, queria só deixar claro que antes de começar a conversa, olha só a sobriedade de espírito, né? Tipo, o cara foi realmente legal essa conversa. Honesto, franca. assim. Foi muito franco, assim. Ele falou, cara, a gente tá olhando esse mercado. Só que a gente não entrou. Hoje o nosso foco é a aviação. Perfeito. Falei, você topa ainda conversar? Eu falo, cara, topo. Você CEO de uma empresa, já tem 3 anos de operação. Eu tô numa faculdade, tô fazendo trabalho de faculdade. Cara, qualquer coisa que a gente troque aqui, sim, eu vou ganhar mais que você. Você sabe muito mais do que eu. Então eu falei, vambora, irmão, vamos trocar essa ideia. E foi super bacana. A gente tinha uma grande tese, né? E eles duvidavam. Que é, cara, não dá pra fazer problema de conta de casa. Porque o ticket é muito pequeno. Sim. A aviação é um ticket muito maior. A indenização é muito maior. E aí eu falei, cara, eu bati de frente. Eu falei, não, dá sim. Tem muito mais escala. Dá sim, tem muito mais escala. E acho que a questão é assim, eu tinha essa neurose, assim, sabe? Essa convicção. Às vezes é neurose, às vezes é convicção. Essa cabeça dura, né? De, cara, eu quero atingir alguém como a minha mãe, sim, sabe? E ela nunca andou de avião. Sabe? Meu pai nunca andou de avião. Então, eu quero atingir alguém assim, sabe? Eu quero atingir essa moça de 2 salários mínimos, tá com... Eu quero ajudar essa pessoa, sabe? Eu não tava ainda tão pensando em escala e etc. Óbvio que a escala, ela vem
com a maturidade do entendimento de negócio e tal, eu já tinha tentado empreender com startup, então eu já conhecia os conceitos. Já sabia essa ideia de uma escala desproporcional de geração de lucros e rendimentos. Sim. Mas eu que realmente queria, eu estava muito convicto de que isso era uma oportunidade, porque se eles estão focados em aviação, e a aviação dá um bom dinheiro para eles, cara, então eles não estão olhando para essa moça. E se eles não estão olhando, tem uma boa oportunidade. Claro. Então foi assim. Mas sim, já tinha um modelo, inclusive lá fora, só que a gente adaptou para esse cenário, enfim, para classes mais humildes. Pô, interessante. Porque sabe que você falou lá de fora, porque, bom, eu estudei economia e tal, e é super interessante que nos Estados Unidos esse movimento do direito do consumidor é um negócio super importante, né? É uma pauta antiga, tem filmes, acho que aquele... Até lembrei de aquela da Julia Roberts, Erin Brockovich. Era uma mulher que entrava com o direito do consumidor dela, que foi violada, ganhou o Oscar, inclusive, por isso. Tem uma história importante na política americana, que é o Ralph Nader, que é um cara que vai lá nos anos 80, 70, vai peitar, acho que a GM, sei lá, coisa de carro, enfim. Lá tem até uma, digamos, vou falar assim, uma mitologia em volta disso. Putz, os direitos, meus direitos estou indo buscar, e é bacana você trazer um pouco desse espírito pra cá, né? Do cara assim, pô, isso é meu, né? Assim, sim. Não, e, cara, tem uma cultura que ela já até facilita o processo, que você nem precisa, porque, cara, é muito fácil você comprar numa Macy's, por exemplo, num Walmart, e você chega lá e fala, vesti, não gostei, e é isso, quero trocar. E tá bom, beleza, qual que você quer? Tá aqui, toma aqui um ticket, esse ticket vale o valor do seu... Olha, tá rasgado, não quero. Qualquer motivo, é muito, tá quebrado... Cara, aqui no Brasil... Nossa, o e-commerce dá um desespero. Eu imagino tanto que vocês devem ajudar. E aí, você tem que... Aí, por exemplo, o celular. O celular é sensacional. Tive um problema. Tem garantia. Você tem que mandar seu celular para São Paulo. E normalmente, quando acontece... Acho que o pessoal de São Paulo, eles devem falar que tem que mandar pro Rio. Pra ficar difícil. Só pra ficar difícil. Não, você mora... A mãe e o pai, pergunta você mora em São Paulo e é muito perto. Não, na verdade, é BH que você tem que mandar o celular. E aí demora quanto tempo pra chegar? de Noronha que o pessoal atende. E aí, demora 7 dias pra chegar, 15 dias de assistência técnica, mais 7 dias pra voltar. Pô, beleza, tem que ficar um mês sem celular. Isso não existe. Isso não existe. Só que não tem esse pensamento, né? As empresas ainda não estão tão preocupadas com isso. Não é um problema que elas se preocupam. Eu acho que isso ainda vai ser muito uma bandeira levantada pelas startups. Sim, pelas empresas. O preço do acesso à justiça é muito alto. Um pouco isso, né? O que você está tentando fazer é baixar o custo de transação de acessar a justiça. Ou acessar o direito. A justiça mesmo, com J maiúsculo, né? Tipo assim, acessar a resolução de problemas de direitos e tal. Não, e acho que tem um boom, igual a gente viu o boom das fintechs, eu acho que as legal techs ou law techs tem um boom pra chegar, assim, porque o Brasil é muito mal atendido nesse cartório, tudo isso. O acesso ao direito básico. O acesso a jurídico é caríssimo, é uma coisa de elite. E democratizar o acesso a jurídico é sensacional. E aí, eu queria seguir só pra fechar, que você teve essa ajuda inicial aí da pessoal que já empreendia com voos e etc, e transporte. Mas você passa por outros processos depois que vocês começaram aí, depois dessa loucura aí da primeira semana de março aí da pandemia, vocês fizeram outros projetos, né? Como é que vocês foram caminhando? Vocês passaram para aceleração, receberam investimento? Como é que foi essa história? Eu acho legal contar. Cara, a gente foi muito... Assim, é aquilo, né? A sorte é preparação e acaso. Né? E a gente teve grandes acasos, né? Então, por exemplo, 2020 teve uma grande comoção global com a morte do George Floyd. Sim. Né? Teve uma comoção global, né? Fizeram um vídeo e tudo, foi investigado. A pauta ficou em voga no mundo inteiro. Ficou muito em pauta. E aí subiu muito a bandeira do ESG no mercado financeiro. Subiu muito a bandeira do ESG. Teve uma questão econômica também, uma Selic histórica baixíssima, né? Um mercado muito líquido, muita gente, porque também tem isso, né? Tem um cenário macroeconômico a gente falou disso, que eu fico analisando ali o tempo inteiro. A ESG bateu muito na gente por causa da Pipe também. Legal. E aí, cara, o pessoal vinha lá de fora, cobrando daqui do Brasil. Falava, não tem mulher, não tem gente preta, não tem LGBT assumido, não tem nada, é só um monte de gente igual. E aí, como é que fica isso? E aí, o pessoal começou a bancar essas mudanças. E aí, se criou muita aceleradora, muito programa. E a gente já tava muito a ponto de bala. Porque a gente já tava operando, a gente já tava faturando. Você já faturava? A gente já faturava. Demais. Pô, eu lembro até hoje, cara, a gente tem um canal no YouTube. E a gente falava, cara, a gente é B2C. Tá aqui embaixo o link, aliás, inclusive. Mais um aqui, ó. Mais um link vai estar aqui embaixo da gente aqui. E aí, cara, eu lembro, primeira vez que caiu, a gente falou, cara, vamos comprar uma ring light. Ring light era... Primeira compra
da empresa, Ring Light. Era parada, Ring tipo light. assim. Porque a gente já tava endividado, a gente já tava colocando a nossa Tá um grana. óculos escuro e ring light, aquela freestyle. Cara, eu falei, mano, vamos botar uma ring light. E aí comprei uma ring light no lugar mais zoado que tinha no Rio. Uma ring light minúscula. Mas a gente tava ali, faturado da empresa, foi faturado pela empresa. Sim. Isso é Então, A caro. gente aqui Isso é comemorou Capex. R$3, né, Pedro? Primeiro os nossos É, R$3. a Amazon pagou a gente. A Amazon pagou R$3. Uma comissão de venda. Não, é muito, Tem que comemorar. bacana. Tem que comemorar. Isso é mantra na única instância. Comemorar pequenas vitórias, cara, é fundamental. Tem que ser. É combustível, né? Não tem como. E combustível tá caro. Então, mas sim, a gente passou por muitos processos. Então, hoje uma das coisas que mais me dá orgulho é olhar, cara, a gente tem pouco mais de um ano vendendo. Sim. Um ano com produto na amostra ali pro cliente. Cara, e tem grandes apoiadores. Tem o Google investiu na gente, né? Esse ano foi o último aí, grande estrela, mas, BTG apoiou a gente com aceleração, né? BlackRock. Teve o WeWork, que é o maior coworking do mundo. Então, hoje a gente tá sediado na WeWork. Então, é um mega de um acesso. Vocês estão no WeWork do Rio? A gente tá na WeWork do Rio. A gente tá na WeWork do planeta. Porque o WeWork você pode rodar, Você né? roda, então assim... você tem um acesso a qualquer... Tipo de Gympass. Imagina, se eu quiser encontrar com um cara... nos Estados Unidos eu tenho uma sala. O Google foi investimento ou aceleração? O Google foi investimento. O Google aportou na gente, tem um fundo deles para startups que eles acreditam, aportou dinheiro na gente. Então foi o nosso primeiro investidor. Aí depois a gente teve... eles ficaram como sócios? Não. Ou foi doação? Foi doação. Ah, tá. Eles doaram um valor. Uma doação, exatamente. Tá. Mas eles avaliam de qualquer modo. Assim, Como avaliam chama a empresa. esse fundo? Esse fundo do Google foi bem legal, se pra quem quiser Foi buscar. Black Founders Fund. Pelo isso. Google for Startups. É Black Founders Fund. Vamos botar aqui o link também, Sim. porque tem vários cases legais de negócio pra conhecer. Tem muito negócio Boa. bacana. Muito negócio E aí eles entraram com a doação, vocês estão com o espaço do WeWork, e a outra coisa foi o BTG que você falou? Foi o BTG também que deu aceleração mesmo, deu mentoria, deu acesso ao banco. Olha, gente, vocês querem conversar com quem do banco? Isso é sensacional. Demais. E o banco tem a expertise que você precisa pra muita coisa. Tem muita coisa. Os caras têm acesso a qualquer escritório. Né? O BTG é o banco que mais faz IPO na América Latina. Então eles têm contato com qualquer grande escritório de advocacia. É um estalo pra eles. Boa. E aí, que tamanho que vocês estão? Só para as pessoas entenderem hoje. Depois você mostrou que chegou a ter 30 pessoas, depois deu uma enxugada. Isso, a gente deu uma enxugada. Hoje a gente tá com 11 pessoas. Boa. 11 pessoas, a gente atua no Brasil inteiro. O legal de ser uma startup, né? Que você consegue... Uma vez eu vi uma história, não sei se é verdade, mas que o Instagram, quando foi vendido, ele já tava nos 4 cantos do globo e ele tinha 16 funcionários. Bom demais. Tem uma mais história, 5 tem só. uma Foi vendido por $1 bilhão. Eu falei, gente, 16 Você chega lá. Né? E aí, quantos, como é que vocês estão de volume de clientes e usuários lá? O como processo, é que não sei como como é que é o dado que vocês Perfeito. Hoje a gente já tá batendo na casa dos 400 mil indenizados. 400 mil indenizados? Não, 400 mil reais de indenização, perdão. Mas ainda boa. assim. Mas mesmo assim. De pessoas que nunca iam ver aquele lembrando dinheiro. que é R$500 é o ticket médio. Porque o médio tá em 500, o ticket médio 600. 600. Já tem 400 mil reais. A gente mudou nosso produto. Antigamente a gente não fazia a compra do caso, a gente começou a fazer a compra no início desse ano. Então, antes a gente fazia todo o acompanhamento. Só que aí demorava todo aquele tempo. Pra vocês terem caixa. Exato. E aí agora a gente chegou e a gente topou, fez essa conta de risco, essa conta financeira, trouxe um CFO, que é fundamental. Que ajuda bem. Trouxe um Faria Limer, trouxe aí um Faria Limer. Faz toda a diferença, meu. Se gostar de colete, acho que foi a inspiração. Peguei dele. O coletinho dele. E aí, cara, esse colete é mega engraçado, porque me deram esse colete nos Estados Unidos. Sim, virou, a XP que fez ele virar Faria Limer. E quando eu cheguei aqui, em 2019, tá todo mundo falando do colete. Eu falei, gente, mas é só um casaco que me deram. Aí eu fui entender quentinho, o meme. é só isso. Você tem que ser atualizado mesmo. Pois é, mas aí eu fiquei atualizado do meme. Mas sim, então, cara, esse foi um já tempo... tá pagando as contas ou ainda tá correndo atrás? Como é que vocês estão? Não, a gente paga, a gente já tá ali, tá muito próximo do break-even. Que demais! Isso. A gente vai buscar rodada agora, provavelmente em dezembro, janeiro. De captação? Isso, uma rodada... Fica a dica aí, a gente tem uma base aí boa de investidores. Boa. Oi, você, investidor. Olá, olha essa voz, investidor. Chegou a chance da sua vida. Faz um flerte, né? Boa. Mas sim, a gente deve abrir rodada em dezembro, janeiro, por aí. Legal. A gente agora participou também do Planeta Startup, terminou legal, em segundo. Então, já deu uma visibilidade, apareceu na TV, etc. A gente apareceu, cara, pequenas empresas, grandes negócios na Globo. A gente apareceu na Globo News, apareceu o Canal Futura. Então, assim, é uma dor que, cara, como eu disse, a gente já atendeu o porteiro e uma vez a gente apresentou para um fundo. E, cara, as meninas eram riquíssimas, era um fundo que só investia em mulheres.
Aí eu fiz o pitch, a menina falou, a primeira coisa que ela falou, olha, muito legal, inclusive eu queria chamar a atenção ali da menina, o rapaz ali da Única Instância, que eu acho que eu tenho um problema pra mandar pro... De volta também não, né? Não, era um problema de e-commerce. E eu fiquei assim, Sara, olha só isso, essa garota, ela é riquíssima. E ela tá com um problema, Sara. Então, assim, acho que também teve uma coisa que era assim, eu tentei resolver um problema da minha mãe. E acho que eu mirei na minha mãe, só que eu acertei um problema. Nacional. Eu sempre me impressiono com o tamanho do problema que a gente tá resolvendo. Né? Porque também tem isso, métrica de mercado pra gente é muito difícil. Porque, por exemplo, vamos usar um indicador para prever o tamanho do mercado, que é, sei lá, quantidade de reclamações em telecom. Anatel deve ter alguma coisa. Anatel, exato. Tem lá, 3 milhões por ano. Só que, cara, tem mais de 220 milhões de chips. Que tem mais chip do que brasileiro. A gente já conversou com isso. Tem 3 milhões de reclamações em telecom. Tem um pessoal que não quer reclamar, que tem preguiça. Tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Tudo que você gostaria de reclamar, você liga pra reclamar? Não é assim. Sim. Então, assim, eu acho que é um mercado muito subdimensionado. Tenho certeza. Sabe? Perfeito. A fraude que você toma no e-commercezinho, no dropshipping, na lojinha do Instagram. Menina adora comprar uma coisa numa loja no Instagram. Cara, a loja é de São Paulo, o CNPJ é do Mato Grosso, a vendedora é da Bahia, o CNPJ tá inativo há 3 anos. Perfeito. Só que você não pesquisa CNPJ na hora de comprar. Você olhou a blusa, gostou, comprou. Né? Só que a gente dá essas dicas no nosso canal no YouTube, com a Ring Light. Qual que é o canal? Como Única Instância. Única Instância mesmo. Tudo junto, sem acento e tal. É verdade, porque tem Spotify também. Quem tá ouvindo agora no carro vai ter que... o Spotify, você vai ter e tem que entrar no YouTube pra você ver o casaquinho dele, a jaqueta. Pra pegar a piada, né? Pra pegar a piada. Pegar o ponto. Não, maravilhoso. E aí, além da captação, qual é a visão aí? Qual é os próximos passos pra... Boa, perfeito. Cara, o que a gente enxerga como futuro do direito do consumidor, uma vez eu até vi o pessoal da Stone falando isso, né? Que eles enxergavam como futuro para fintech, para meios de pagamento, que eu acho que é algo muito semelhante, né? Essas maquininhas de pagamento, né? Como Stone, como PagSeguro, elas têm uma solução extremamente tecnológica que ela está colada no consumidor. Né? Até mesmo a propaganda que eles fazem é muito voltada pra gente, nem tanto voltada pro empresário, né? E o que eu vejo cara, não fricção. Então, essa fricção que eu digo é essa dificuldade. Então, assim, cara, a gente está sempre olhando e reolhando a nossa jornada do consumidor para ver o que a gente consegue facilitar, ver o que a gente consegue melhorar, sabe? E aí, até mesmo do ponto de... Eu acho que o futuro da tecnologia é como é que ele consegue incluir elementos humanos dentro desse processo tecnológico. Então, todo mundo já viu um case que viralizou de atendimento do Nubank. Uhum. Aquilo ali não é algo espontâneo. Aquilo ali é algo trabalhado. Então, como é que você consegue criar um processo que tem empatia dentro desse processo? Sim. A gente está falando de direito. A gente não está falando de chegar mais rápido. A gente está falando de um direito. Então, assim, a pessoa ela se sente frustrada. Então, esse mapeamento de sentimentos. E como eu consigo trabalhar esses sentimentos? Como é que eu consigo mitigar, deixar a pessoa ali mais tranquila? E acreditar na gente, cara, esse é o futuro. Tô vendo Tia Magalu comprando esse pessoal aí no futuro, hein? Sim. Então, vou jogar aqui pro universo. Fazer dentro de casa. Mas a gente enxerga muito isso. Inclusive, eu acho também que o futuro não é eu contra as empresas. Não, esse é um ótimo ponto da Magalu. Eu acho que o nosso futuro cara, eu sou um especialista em encontrar problema na sua operação, grande empresa. Então, eu consigo apontar para você todas as... Então, eu sou quase que um CX com expertise de produto e que reduz o seu gasto jurídico. Essa é uma tese também que eu acredito que é aquilo, né? Empreendedor vive muito da tese, né? Então, assim, eu tenho a minha tese. Ninguém acredita. Eu sou louco. Beleza. Aí eu vou e faço. Aí dá certo. Eu já não sou tão louco. Eu sou visionário. Então, é uma linha muito tênue entre o louco e o visionário. Então, assim, essa é uma tese também que eu acredito que hoje o pessoal pode me achar louco, que cara, eu acho que essas empresas, elas se beneficiam com uma única instância. Eu acho que reduzem muito seus custos. Mas, assim, você pode ter esses caras, tipo, Guia Bolso, Reclame Aqui. Você tem um outro mundo também de negócios que me parecem próximos também, que você pode que é o third party, né? Que seria o intermediário mesmo, e beleza, né? Porque, tem a Magalu, vai ter o Ponto Frio, você vai poder atender um monte de gente ao mesmo tempo, né? Enfim, não sei, tô aqui especulando. Mas tem um aprendizado incrível, concordo com. Eu acho que tem esse match aí interessante também das empresas aprenderem, porque muitas vezes, claro, tem uma coisa do esperteza que a gente fica brava aqui, mas também tem parte de operação errada, atendimento mal feito. Tem um ganho de aprendizado de vocês que é muito interessante para grandes empresas também. Eu queria um pouco essa coisa do crescimento, desculpa assim, que é cara, você tá... Bom, seu negócio muda no começo desse ano, você passa a comprar
os processos, vou usar o termo lato sensu, né? Porque tem um monte de advogados ouvindo aqui, os amigos da sua sócia, da Sara. O pessoal da Lint também. Então, vou falar um monte de coisa meio fora, mas enfim, eu fiz muito pouco, eu fiz direito só aquele pedacinho que é, enfim, filosofia, nada a ver. Mas enfim, o ponto é, você mudou o modelo de negócio para passar a comprar. Para crescer daqui para frente, o gasto que você tem mais, você vai buscar grana em dezembro e tal, é para funding, quer dizer, para ter dinheiro para comprar esses processos? É aí que tá, digamos, entre aspas, o gargalo do negócio, o desafio do negócio agora, hoje, ou o desafio é tecnologia e esse dinheiro, esse capital de giro, sei lá, seu tá tranquilo? Como que é isso, assim? Porque você vira meio como, assim, tem um pouco meio de fintech também, né? Você vai ter que ter dinheiro sempre à vista. Você vai ter que ter caixa e vai ter que ter tecnologia. Você ter caixa para comprar o processo e tem lá, sei lá, não sei, 60 dias, não sei, o seu período médio de recebimento do seu processo quando dá certo. Então, você tem que se financiar para crescer. Sim, perfeito. Não, exatamente isso. Eu acho que, nesse sentido, a nossa startup, ela não muda tanto das outras. Então, assim, nosso grande desafio hoje, cara, é conseguir gente. Conseguir gente muito boa, muito apaixonada. É um maior desafio. Equipe é um grande desafio. Não sei se é o maior, Mari, mas é com certeza um desafio. Marketing, acho que entender onde que meu público tá. Como é que eu comunico isso para ele da melhor forma? Porque hoje o mercado de startups, o mercado de venture capital, ele cumpre um playbook. O playbook cara, você tem que fazer um SaaS, um Software as a Service, tem que botar ali uma recorrência, você vai tirando aquilo ali todo mês, aquilo ali resolve um problema e pronto, é isso. Então tem muito fundo que só quer investir nesse tipo de negócio. Nesse formato, né? Nesse formato. Então assim, quando você chega... a gente até conversou com o pessoal do Bossa Nova, eles, a cerejinha deles. É a tese deles. E tá tudo bem, não tem problema. Cada um escolhe o que eu gosto do investidor que ele já bota a tese no site. Eu falei, opa, não é pra mim, beleza, próximo. Exatamente, né? É isso. Não dá pra perder tempo, né? Ninguém quer. Mas... a gente tem uma tese, eu acho que ela é muito fora da caixinha. Assim, respeitando o clichê, mas eu acho que é muito fora da caixinha mesmo. Porque, cara, eu não cobro do cliente. Sou B2C. Tem uma operação de fintech dentro de uma legal tech. É muito diferente de tudo. O seu lifetime value vai ser sempre desafiador, porque cada cliente não vai usar muitas vezes isso, supostamente, né? Exato. O ideal é que ele não precisa usar mais, né? Ele tem conta de luz, telefone, vai entrar lá, não tem problema. Putz, espera-se que ele não vai ter que estar todo mês com esse negócio, não sei. Exatamente. Então, assim, é uma coisa muito ainda diferente pra esse cara. E, pô, mas aí você consegue automatizar tudo, ou só uma parte, qual é a parte? Então, o que eu vejo é uma galera que, quando entende o nosso negócio, é uma galera que entende muito de tecnologia. Uma galera que entende bastante. Porque a gente tá falando de machine learning na veia. Total. Sabe? A gente tá falando de inteligência artificial na veia para conseguir resolver isso pro futuro. Ou então eu tô falando com alguém que já entende de um precatório. Sim. Um mercado que é um mercado financeiro, mas ele tem uma interface muito forte com o jurídico. Sim. Né? O jurídico tem oportunidades financeiras. O precatório é uma delas. Então aí tem fundos de precatório. Então, quando ele entende meu negócio, entendi. Diferente, maneiro, legal, gostei. Nunca tinha visto algo parecido. Já vi isso antes, grandão, mas agora eu vejo pulverizado. É isso aí. Exatamente. Então, eu acho que tem uma galera que se interessa, mas a tese é bem diferente. Então, mas assim, o dinheiro, cara, basicamente é design, produto, pessoas. É muito essas três, assim, hoje. Mas esse prazo médio de recebimento, tô usando um termo de estoque, mas não é bem esse o termo. É muito longo, quer dizer, entre você pagar, quem entrou no site agora tá com problema na conta de telefone, e você receber da concessionária, desculpa. Da telefônica. Da empresa telefônica, demora muito tempo, assim. Cara, a gente conseguiu desenvolver métodos, assim, com engenharia, com tecnologia e com direito, né? Juntando esses três, assim, foi método de engenharia de produção, foi tecnologia e foi direito, assim, essas são as nossas três grandes expertises para conseguir reduzir bastante. Reduzir bastante. Então a gente já não faz mais em 3 anos, assim, uma coisa bem... porque você falou que era 2 anos e meio, seu caixa desesperador. Pois é. Então a gente já consegue fazer isso, mas assim, é porque ainda tem coisa que eu não posso falar aqui. Claro. Mas assim, tem desenvolvimento de produto. Sim. Então tem produto. Você vai numa rodada logo mais de investimento, você dá provavelmente é esse o insight que vocês tiveram, tá aí nessa mashup. Quando eu busco um investimento, eu já tô pensando em, cara, minha cabeça tá em 2023, 2024. Não é nem 2022 mais. 2022 já virou, nossa, trivial, assim. Não que eu saiba tudo que vai acontecer, mas eu já tô desenhando os cenários, já fico lendo ali valor econômico o tempo inteiro pra saber o que vai acontecer. Pra aí já projetar, 2023 a tecnologia vai estar assim. Se vai estar assim, eu me posiciono desse modo. Então eu já pego o dinheiro pensando em como que eu vou estar, qual é o produto que eu vou desenvolver de acordo com os problemas que estão me contando agora. Então esse é o desafio, esse
Esse é o gosto, né? Esse é o xadrez, assim, que a gente gosta. Pô, legal demais. Espera, pô, a gente não sabe quando vai ao ar. Isso aqui a gente vai programar os lançamentos. Nós estamos gravando essa semana 8 episódios, aliás. Uma porrada. 9 episódios. Para de contar. Não, tem que admitir, é isso. A gente aluga aqui o Will aqui, ó. Então, assim, a gente não sabe se vai ao ar em dezembro ou não, mas enfim, pô, massa. Então... O Will tá rico, né? Porque vocês vão gravar 8 episódios. Então, exatamente. O Will tá felizaço. Ele tá tranquilo. Quem tá mais ali, feliz né? é o Will. Chegou com Juliette do style. Tipo, pô, Will. Bom, mas de todo modo que a gente vai... Enfim, se você tá caçando, você conversa. Se for em dezembro aqui, pode ir atrás de Gilmar, que eles estão querendo falar de investimento em dezembro de 2021. A gente já tá conversando, assim, é muito legal porque isso é outra coisa bacana também, que tem essa sensualidade, né, do ponto pro cliente, pro consumidor, que quando ele entende, ele fala, caraca, eu tava querendo isso, mas eu nem sabia que isso existia. Mas também tem uma coisa de, cara, a gente já tá sendo assediado por alguns fundos, a gente já tá conversando. Vocês têm um combo, que pelo menos pro nosso mundo de negócio de impacto, por isso que depois posso te apresentar umas pessoas, é incrível, porque eles estão falando, né, um empreendedor, você tá falando de um empreendedor negro, pra uma mulher também como negra sócia, também. Você tá falando de, né, um negócio pra base da pirâmide social. De impacto social profundo, e é um puta fintech. Então, assim, tem um tem um mercado pra isso. Tem um mercado que tá de olho nisso aí. A gente conversa. Isso é uma coisa muito legal também, porque... E é muito louco, porque, assim, isso é uma coisa que eu não falei na disciplina. Mas eles batiam muito na gente porque faltava alguém do direito. E batiam na gente. Não tem alguém do direito, todo mundo engenheiro. E eles estavam certos. Sim. Pô, você quer resolver um problema... mas é um processo, né, gente? Também você não consegue ter todo mundo como sócio de cara. Mas assim, eles batiam e eu absorvia bem, assim. Eu ficava assim, é isso aí mesmo. Beleza, pode bater, não tem problema não. A casca é grossa. E aí, quando eu fui atrás, eu também tive esse insight, assim, que... Não que eu queira flores, mas assim, eu olhava o nosso grupo e eu falei, cara, são 4 homens da engenharia. Falta alguém do direito. Verdade, falta alguém do direito. Mas não falta alguém só do direito. Falta uma mulher nesse grupo. 4 marmanjos. Tem que ter uma visão feminina ali, sabe? A visão diversa, ela pode trazer grandes ganhos. E aí eu trouxe a Sara. E eu também pensei nisso. Eu falei, cara, não falta só uma mulher. Falta uma mulher preta, porque eu era o único negro. Os outros 3 eram brancos. Então eu realmente fiquei... E aí quando eu encontrei a Sara, eu falei assim, cara... Eu tenho os 2. Eu tenho os 3, na verdade. Eu tenho os 3. Eu falei, caraca, um combo. E eu já tinha amigos no direito. Eu só não sabia muito. Sabe aquele amigo do direito? Se o seu irmão fazia direito, você não ficava ali perguntando, nossa, o que foi essa decisão da STF? Você ficava ali meio, nossa, que saco. Né? Esse acórdão que saiu, caramba, eu quero saber muito. Pois é. Fala acórdão, Os meus amigos do direito, eu não tinha esse hábito de ficar perguntando como é que era o meio jurídico. Eu falava no máximo de política, que eu adoro política. Eu ficava batendo papo sobre política. Tem muita coisa jurídica, né? O STF entra direto, né, nas pautas do Congresso. E eu fiquei assim, cara, eu conheço amigos do direito. Só que eu falei, mas a Sara ia ser muito legal. E a Sara acabou se interessando. Então, acho que num ano de 2019, que o George Floyd foi em 2020, ninguém falava de ESG. Pelo menos assim, fora da bolha. No nosso mundinho falava, mas é porque ainda era BlackRock falando que ia movimentar, então, mas não tinha caído na mídia, não tinha caído na massa. No começo do ano, a The Economist faz uma capa falando que as empresas têm que ter... Do 2020, lá em janeiro, sei lá, as empresas têm que ser responsáveis também pela sociedade. Mas a carta da BlackRock lá, a primeira carta dele foi que ia gastar foi 19. 19? Foi 19. Não pode ser, sim. Enfim, sim. Mas é pra nosso mundinho, bolinha, negócio de impacto. E é uma coisa muito boa, assim, acho que isso aí é uma mensagem que tem que ficar, que cara, se você acredita numa coisa que ninguém acredita, tipo assim, mano, segue acreditando, porque você vê, só eu acreditava nessa tese, que tava faltando não só a diversidade de curso, mas uma diversidade de gênero e de raça também. E você vê, hoje, essa semana saiu o resultado, enfim, quando lançar... A gente foi... Fica dedurando. Aí, por exemplo, a gente foi segundo colocado no Planeta Startup numa edição que tinha uma obrigatoriedade de ter mulheres na sociedade. Né, de ter mulheres dentro do quadro societário da empresa. Eu falei, caraca, eu não estava imaginando isso em 2019. Sim. Não, porque em 2021 vai ter uma pandemia e vão focar em empreendedorismo com mulheres, o empreendedorismo feminino. E eu falei, cara, isso aí ajudou muito. E não só isso, por exemplo, hoje o nosso time, Mari, mais da metade são mulheres. Mais da metade. E eu não vejo nenhuma empresa de tecnologia com esse quadro. Não, é super difícil contratar. Pois é. Mulheres em tech. E eu acho que tem esse fator magnético de já ter uma mulher dentro da sociedade. Né? De já ter ali, ser cofundadora. E ela olha e meio que a empresa foi desenhada junto com a Sara, óbvio. Então, assim, ela
ela corrige, ela vê os pontos ali que a gente tá fazendo errado e tal, para atrair uma diversidade, um público feminino, um público preto, até mesmo comigo, um público LGBT. Então, hoje a gente tem esses quadros e é muito legal, assim, acho que poder... E com um belo negócio, que é incrível, não é que assim, peraí, o negócio por si só já seria um super investimento, vocês conseguem somar tudo. Mas aí eu queria trazer nossos tombos e cachaças, entendeu? Porque você tá com a energia maravilhosa de empreendedor que tá no início, e que é muito gostoso, muito legal, veste a camisa e tá aqui vendendo um sonho também, que é incrível. E aí, não sei, mas já tem um tempo, a gente tem um chãozinho, e a gente gosta de ouvir, assim, um tombo, que foi um momento, putz, será que eu vou fazer isso? Será que eu vou conseguir? E depois eu quero saber dessa história aí, que foi um dia que você falou, putz, essa nós vamos beber, vamos comemorar. Você é da cerveja, então que dia que você tomou essa cerveja? Cara, tombo tem vários, né? Tombo é aquela coisa de você olhar pra mão e ver tudo calejado, assim. Parece que você faz crossfit empreendendo, assim. Você olha a mão, tá toda calejada, assim, de tanto tombo. Faz crossfit. A Raquel vai gostar das redes sociais. Você só fala disso, né? Que o crossfit tem essa coisa. Cara, tombo tem vários. A questão é escolher um, assim, ó. Eu diria que, assim, acho que um aprendizado... É porque quando a gente empreende, né? A gente tenta trazer pra um lado mais bonito, né? Então, oportunidade. A gente fala que é um aprendizado que eu tive, foi um baita de um tombo. Na hora né, doeu pra cacete. Na hora fica doeu, dá uma raiva, sabe? Então, mas eu acho que cultura, eu acho que é uma coisa que parece muito clichê. Parece muito clichê toda hora que as pessoas falam de cultura, assim. Talvez eu falando ainda passe a ideia de clichê. Mas, cara, não é. É impressionante. Ontem a gente tava na nossa reunião geral e, pô, um clima leve, cara. Clima leve, as pessoas animadas. E, tipo, a nossa reunião geral, ela acabou 8 horas da noite. Tipo assim, cara, 8 horas da noite você já tá cansado, você trabalhou o dia inteiro. E a galera rindo, a galera feliz, assim. E eu acho que tem um alinhamento de cultura. Tem um alinhamento de, cara, a gente quer chegar aqui, só que a gente não quer chegar só aqui. A gente quer chegar aqui, e a gente quer chegar aqui agindo desse modo. Tendo uma leveza, pensando em diversidade, pensando em inclusão. Eu acho que o futuro do ESG, ninguém perguntou, mas já falando. Eu acho que o futuro da ESG é as empresas já serem criadas nesse formato, pensando em diversidade. By design. Né? By design, exato. E diversidade e inclusão é intenção. É intenção e ação. Então, assim, a gente tem muito dessa intenção, muito dessa ação, sabe? Então, cara, ter essa cultura, as pessoas todas alinhadas, assim, não tem aquela pessoa... Porque quando a pessoa não tem a cultura, não é que ela acorda e fala, nossa, ela diagnosticou, eu não tenho a cultura. Você vê que ela não tá animada. Você vê que ela chega no trabalho... Mas o tombo foi, você contratou uma galera no início, nossa, que deu errado? Muita gente errada. Nossa, contratei muita gente errada. Muita gente errada. Até mesmo pra você entender, eu falei de intenção e ação. Às vezes eu tomava a decisão errada. Às vezes eu falava assim, pô, eu não vejo essa pessoa na empresa. Só que eu não sabia o que era. Né? Às vezes é viés inconsciente. É um viés inconsciente de preconceito. Né? Você fala, essa pessoa eu não vejo na empresa. Mas o que você vê? Você vê um cara? Você vê um homem? E aí uma mulher falando contigo? Mas por quê? Então eu tentava. Eu sempre prefiro assim, cara, ao invés de fazer um processo seletivo mega demorado, eu prefiro te dar um desafio e você resolve. Se você resolver no tempo tal, eu resolver melhor do que eu imaginei, é você mesmo, vambora. Só que às vezes a pessoa resolve, mas ela não me convenceu no jeito, na forma, nas coisas que ela acredita. E aí você entender, você conseguir calibrar qual é a pergunta que você faz. O que você considera como viés inconsciente, o que você considera como algo de fato ou não. Isso aqui é falta de cultura. Sabe? Isso te ganha um tempo. E assim, RH, você gasta muito tempo. E tinha uma época... Engraçado que o Carlos falou isso aqui também, foi, né? Pra ele, na fundou fintech. Um banco, ele fundou um banco gigante, ele fala, putz, cultura e pessoas. Esse muito, fit é desafiador. Muito. E assim, teve uma época que a gente pensava assim, cara, diversidade vem antes de cultura. Então, às vezes, você trazia uma coisa de diversidade, mas a pessoa não tinha cultura. Ela era ótima tecnicamente. E às vezes ela não tinha cultura. E aí dói, mas a verdade tira. Tira porque ela... demitir gente é muito ruim, né? Vamos combinar. Chato, é muito difícil. Chato. Mas chega uma hora... É chato, mas chega uma hora que quando a pessoa não tem a cultura, vira um alívio pra ela pra todo mundo. E pra você. Verdade. É impressionante. É chato na hora. Dá 2 dias, a pessoa tá aliviada e você também. Nossa, o clima tá leve. Mas por quê? Porque você não vê ninguém que tá ali desgostoso. Você não vê ninguém que tá ali chateado na empresa. Então, assim, isso é uma coisa que eu tô vivendo agora. Ontem eu tava falando isso na nossa reunião. Gente, olha só esse clima. Há 3 semanas atrás, a gente tinha um clima pesado aqui. E agora tá todo mundo participando pra caramba. Todo mundo entende. Porque... E aí essa curva de aprendizado também de trabalhar no remoto. Sabe? Sabe? Você funda... Cara, eu sou uma pessoa... E assim, eu tenho que admitir os meus demônios também. Eu não sou perfeito. Cara, eu adoro trabalhar. Eu adoro trabalhar. Essa energia que você tá vendo aqui, ela começa às 6 horas da manhã, 5 da manhã. Às vezes eu acordo 4, meu irmão, eu acordo muito cedo. Eu falei que eu era diurno, eu sou diurno mesmo. Eu acordo 4 horas da manhã sorrindo.
feliz, sabe? Aquela pessoa que tá cantando 5 horas da manhã, entendeu? Nossa, difícil. Tudo essa bem pessoa também acordado lá da de rodas. Eu sou inimigo do sono, cara. Eu durmo muito pouco. Eu sou inimigo do sono. Então, assim, eu gosto de trabalhar. Então, às vezes, você tem que também dar um passo pra trás e falar assim, cara, não é todo mundo que vai trabalhar assim. Não é... Tem gente... Pô, minha sócia, por exemplo. Minha sócia, ela é aquela pessoa que pô, ela acorda um pouco mais tarde. Não é que ela acorda mais tarde, ela acorda como não é normal de gente. Você acorda às 4 da manhã, o galinheiro é 5. Ela vai matar quando ela ouvir isso. Antes de todo mundo. Ela acorda depois das galinhas. Tarde, ela acorda 7 horas da manhã. Então, ele acorda antes de todo mundo. O cara da fazenda vem Globo Rural às 5h30. Quer dizer, nada a ver. Você vai trabalhar no agro, é uma boa ideia. E aí, cara, é muito louco. Então, assim, você tem que, até mesmo dentro da sociedade, tem uma maturidade, né? A Sara é um ponto interessante, porque, assim, eu nunca conheci alguém que criou uma empresa com um estranho. Eu criei uma empresa com um estranho, com uma estranha. Vocês foram se conhecendo. A gente se conheceu no processo de descoberta do problema. A gente não era amigo, a gente não era brother. Normalmente, assim, as minhas outras empresas, cara, era um cara de longa data que já era meu amigo. E a gente tentava. Sim. E aí dava certo, dava errado. Então, assim, tinham todas essas questões, percebe? Então, eu acho que esse tempo de maturidade, de entender o que é você e o que é o outro, o que tem que ser os dois, o que não tem que ser ninguém, o que ninguém é obrigado a fazer. Ninguém é obrigado no questão de acordar 4 horas da manhã. Perfeito. Entendeu? Só eu quero acordar. E tá tudo bem. Então, assim, são pequeníssimas coisas. Só que essas pequenas coisas fazem um relicário. Fazem um mosaico. Esse mosaico faz você amar a empresa. E faz você odiar a empresa. Eu já trabalhei com RH, morei em São Paulo, morava em Pinheiros, trabalhando com RH, em consultoria de RH. E eu via isso. Às vezes a pessoa queria sair de uma baita de uma empresa gigante, sabe? Uma empresa pagava bem, dava tudo. Só que a relação dela foi se desgastando com o gestor direto. E aí a pessoa, mas o que aconteceu? E a pessoa, não sei. Só que o que aconteceu? Na verdade, o que é? São pequeníssimas coisas que foram se juntando e ela não teve um processo de feedback estruturado. Essa imagem é muito bom, relicário. Quer dizer isso, que ele estudou RH e vendas. Tá aí, entendeu? Tá nessa persona. Ainda não comprei essa ideia que você tinha timidez aí pra dar entrevista. E me fala da cachaça. E como foi o momento agora que você falou? Não, vamos tomar? Vamos. Eu vou tomar. Esse negócio tá forte. Pô, a gente não pode negar, cara. Não, um pouquinho de cachaça. Então põe aí. Mas que horas que foi que você tomou essa cachaça, essa cerveja? Falou, nossa, foi demais. Até agora. Vai ter muitos. Nós estamos aí na torcida, mas... Exato. Eu acho que foram muitos, porque, cara, a gente realmente tem isso nos nossos mantras, nos nossos valores. De, cara, comemorar pequenas vitórias. A pequena vitória, ela é o combustível pro Everest. Isso, pra ficar. Sabe? Ela é o baita do resultado. Mas conta uma aí que você ligou. Mãe, tô na Globo. Cara, eu acho que essa foi uma... Eu acho que foi uma vez a gente percebeu que... Meu Deus. Que você leva as pessoas mau caminho. Não vou conseguir tomar tudo isso. Não, só pela... Só porque de poupa... vai. Mas vamos tomar. Isso. Mas assim... Ele acordou às 4, ele já tá na hora de jantar. Já é 4 horas da tarde no meu fuso. Mas assim, é difícil, porque a gente comemora muita coisa. Mas se eu fosse escolher algumas... Não dá pra escolher só uma, tá? Desculpa. Mas, olha, acho que a vez que a gente apareceu no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que eu tava... foi muito engraçado, que eu falei assim... Tava numa reunião de marketing, eu tava pé da vida, tava puto da vida com as métricas. E aí eu falei, gente, a gente tem que focar no nosso público. Por exemplo, eu ia adorar, meu sonho, e realmente era um sonho, aparecer no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu ia adorar. Pô, eu assisto aquilo ali, meu irmão, desde 2012. Eu assisto todo domingo aquilo ali com a minha mãe e com meu pai. E eu não falava, porque eu tinha um pouco de vergonha, assim, de falar que, pô, o que você quer ser, meu filho? Eu quero ser empresário. Meu filho, você não quer nada mais humilde, entendeu? Então eu tinha uma certa vergonha. Eu acho que talvez eu não me sentisse representado. Hoje, nessas questões de SG, a gente até se conhece melhor, né? Fazendo terapia, etc. Mas naquela época eu tinha uma vergonha, mas eu via aquilo ali, cara, religiosamente todo domingo. Todo domingo eu via Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E aí eu tava pé da vida. Olha, a gente pode até aparecer no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Pessoalmente, é meu sonho. Mas a gente tem que aparecer no meia hora.
Meia Hora é um jornal que custa 50 centavos lá no Rio de Janeiro. Eu não sei qual o jornal de BH. É o Super. Era Super. O Super deve ser o quê? 50 centavos? 70 centavos? Então, tipo assim, a gente tem que aparecer pro povão, gente. Eu tava quase o Ciro Bottini, assim, das vendas. Eu tava ali desesperado. Tava aquele cara do Casas Bahia. Quer pagar quanto? Eu tava endiabrado, meu irmão. Eu queria vender. A gente quer vender o tempo inteiro. Sim. Eu tava maluco. E aí, eu falei, meu sonho é esse. Mas, gente, pra vender não é valor econômico. Não é o Estadão, Folha de São Paulo. A parada é Meia Hora. É mais pro seu público, entendeu? Pro meu público. Então, assim, dane-se o que o Gilmar quer. Aí a menina chegou assim, toda quieta, a menina do marketing. Eu falei, Gilmar, então, engraçado você ter falado isso, que tem uma produtora do Pequenas Empresas e Grandes Negócios que ela quer fazer uma matéria com você. Aí eu fiquei assim... Grande momento. Maravilha. Aí, cara, eu quase fiquei vesgo. Quando eu vi, eu tava assim... Cara, foi muito louco, porque eu fiquei assim, gente, e agora? Aí eu falei, então vamos. Aí foi até engraçado que o jornalista, a produtora falou, a Natália, o nome dela, nunca vou esquecer. A Natália falou, mas Gilmar, fica tranquilo, porque a gente tá respeitando as condições sanitárias e vai ser tudo feito por call. Eu falei, não, eu tô em São Paulo sempre, que isso, vocês gravam em São Paulo. Eu vou sair, domingo meu pai vai me ver lá. Ô, meu, que isso, aqui é quebrada, velho, que isso, respeita o Mano Brown. E cara, eu vim pra São Paulo só pra gravar, inventei que eu tinha que vir, não sei o que, mas, cara, era só pra gravar. Claro. Só pra ter 20 minutos pra... Claro. Porque o Pequenas Empresas e Grandes Negócios, ele é um programa que ele faz você sonhar, sabe? Eu sonhava, sabe? Mas é pequeno, dane-se, eu sonhava em estar ali. Os negócios... E não são negócios só pequenos, não. Tem negócios que crescem e ficam gigantes, né? E são sempre os mesmos... Isso eu já reparei. São sempre os mesmos entrevistadores. Então, eu já sabia assim, cara, de cara eu vou ver um cara que eu conheço. Sabe? Eu vou tocar nele. Eu vou, caraca, tipo... Que legal, ele existe, cara. sabe? Sim. Então, cara, isso aí foi acho que foi uma vitória muito mais pessoal. Claro. Mas que depois, cara, é impressionante como eu tava errado. Eu tava errado. Cara, Pequenas Empresas deu uma subida. Foi um game changer, assim, pra gente. Aparecer na TV, o pessoal fala assim, a mídia tradicional acabou. Não, meu irmão, uma TV... Na hora certa. É um holofote, né? É um holofote que, tipo assim, é muito louco. É muito louco, sabe? Isso mudou. A gente teve isso aqui. A Mari foi na TV Cultura esses dias, no Manhattan Connection, apareceu, subiu pra caramba no número de inscritos no canal, o pessoal comentando, pô, que legal, cheguei aqui pelo Manhattan. Não, hoje eu... Não, de fato, bom. Foi uma cachaça, mas que também foi um errozinho, assim. Então foi um erro meu de assessoria de imprensa. Cara, a verdade é que hoje, qualquer convite, cara, muito provavelmente eu vou aceitar, porque, cara, a gente vende... Isso é uma coisa que eu percebi e eu me impressiono, como eu disse a todo momento. Cara, o nosso público é o brasileiro. Nosso público é o brasileiro. O nosso público é a brasileira que tem uma mínima desconfiança. Não é que tem que ter um problema. Tem uma mínima desconfiança sobre as suas contas. Envia pra gente, a gente faz uma análise e você pode ganhar até R$600. Em média, hoje tá em uma semana. Mas é muito mais pela demora, às vezes, da pessoa, que a gente entende, né? No correria do dia a dia, a pessoa ali acaba demorando pra enviar aquela conta. Mas essa foi uma grande vitória. Boa. Né? Boa. O investimento do Google, cara, é muito legal, é muita marra, né? É muito legal. Você fala assim, quem investe em você? O Google. O Google. Segura. E aí você chega e... Cara, é muito louco. Fala. E é engraçado, porque a galera... Caralho, demais. Muito bom isso. É muito louco, cara. Muito bom. Sabe? Mas é a pura verdade. E a galera meio que pensa assim... Eu ando com a minha garrafinha do Google na mão, assim, porque eu achava o máximo. É isso aí. Cara, e o Google me deu uma camiseta que a Sara falou, gente, virou tatuagem, né? Porque você não tira a ponta da camisa, né? É impressionante. Eu não quero nem cheirar você. Aí eu falei, não, Sara, eu lavo quase que todo dia, porque eu quero usar essa blusa aqui mesmo. Cuidado. Pô, eu falo assim pra ela, cara, demorou 1 ano pra conseguir essa camiseta. Putz. Demorou 1 ano pra conseguir esse investimento. Foi rápido, tá viu? ligado? Vou ficar a dica, foi rápido. Não, é verdade, é verdade. Olhando pro mercado, foi bem bom. Foi rápido, sim. Ó, a gente já tá com o tempo super estourado, mas eu preciso fazer a pergunta da dica. Me dá uma dica, uma coisa que você tá lendo, ouvindo, assistindo, pode ser música, vídeo, podcast, ou que você série, leu lá atrás, foi ou um importante livro, alguma coisa que você fala, cara, esse eu indico, escuta lá. Um link pra estar aqui embaixo na descrição a mais. Cara, um link... Cara, muito boa essa. Pode ser um link de um livro, tá? Pode ser um link de uma música. Um link de um livro. Não, qualquer coisa, hein? Cara, eu devia ter me preparado pra essa. Essas partes são muito... Então, sabe o pior? Você vai falar uma coisa que meia hora você fala, putz, é mesmo. E aquele livro que eu li que é o mais legal, eu não vou lembrar. Manda pra gente depois. Cara, eu posso mandar depois, assim, mas, assim, tem alguns filmes, assim, que eu acabo vendo e eu me identifico muito, assim, com as coisas que acontecem. Então, às vezes, e eu já fui ator.
Então, às vezes eu vejo coisas assim de vivências, né, de um mundo artístico que eu fico assim, gente, isso aqui aconteceu com aquele personagem da peça. Então, às vezes eu olho pra mim, às vezes eu realmente me vejo como um personagem. Então, assim, às vezes eu olho e eu vejo o Capitão Nascimento, Tropa de Elite. Às vezes eu vejo o Lobo de Wall Street. Às vezes eu vejo o Advogado do Diabo, sabe? Então, todos os filmes que eu vejo assim, que acabam mostrando pra gente algumas coisas. As facetas. Né? Assim, algumas facetas. Pô, esse dilema aconteceu em tal filme. Sabe? Às vezes eu acho gosto muito disso. Prenda-me se for capaz, também eu vejo, sabe? E às vezes você tá desolado, e aí você sente quase que aquela bola de vôlei do Wilson, de Náufrago, tá ligado? Tem então, ali, inclusive. Olha a lista de filmes pra você assistir ou rever. Sabe? Então, acho que tem tudo isso de livro. Não, tá excelente, esses filmes já estão pra mim. Tá show de bola. Tá show de bola, botamos aqui embaixo. Eu acho assim, se fosse pra dar uma dica, não sei se tá estourando. Não, mano, falar. Mas assim, se fosse pra dar uma dica pra galera que quer empreender, é tipo assim, eu tive uma trajetória muito tortuosa na faculdade. Uma trajetória muito pra cima e pra baixo, assim. Eu me desencontrei na faculdade. Eu tinha uma mega de uma confiança enquanto acadêmico e ela foi destruída. E aí depois eu tive que resgatar. E aí eu fui ver que era só uma autoestima, não era uma confiança. Tá. Né? Então, eu tive que, cara, me reinventar, assim, na faculdade. Eu fiz de tudo, cara. Eu fiz intercâmbio, eu tranquei faculdade, eu pensei em desistir. Voltei pra faculdade e tal, e agora tá acabando. Mas o ponto principal cara, acho que em 2012 eu descobri o conceito de startup. Em 2012. Em 2012, eu falei assim, legal, tava empreendendo e dei uma volta. Fui falando, não, mas não é isso. Preciso ter uma volta. E a impressão que me dá hoje é que eu tinha um ponto que eu já me interessava e eu ficava rodeando esse ponto. Rodeando. Tava maturando. E aí você não tinha aquela coragem de falar, é isso aqui, meu irmão, vamos pra cima. Então, acho que a dica principal é, cara, se tem alguma coisa que você tem tesão, que você tem vontade, sabe, que você tem muita... se você não sabe o porquê, dane-se. Foda-se esse porquê. Você gosta daquilo, tem alguma coisa falando dentro de você pra ir atrás daquilo ali. Tá. Cara, vai atrás. Não precisa largar a faculdade no dia seguinte. Não precisa desistir de tudo no dia seguinte, mas vai atrás dessa coisa que você gosta muito. Não fica rodeando, vendo de longe. Não, se aproxima de alguém que tá fazendo isso. Inclusive, eu deixo aqui o convite, sabe? Se der aí meu arroba em alguma coisa. Cara, vai. Se você tem vontade de empreender, se você tem vontade de fazer alguma coisa nesse sentido, mano, vai atrás de mim. Se você tem vontade de fazer um podcast, vai atrás da Mari, vai atrás do Pedro. E se quer empreender, escuta mais episódios do Hydra, porque a gente tem vários cases legais exato, aqui também. Exato. Não, maratona. Tô aprendendo a vender coisa, você tá vendo, né? Faz um Hydraflix, tá ligado? Faz um Hydraflix, tá ligado? Sabe? Vai atrás disso, porque... mas não tem a ver com a minha faculdade. Cara, a faculdade não é pra te tolir, a faculdade é pra te expandir. É ferramenta, não é caixa. Né? E eu tinha muito esse dilema também com a Sara. Tipo, mas eu faço direito, como é que eu vou empreender? Cara, Sara, é pra expandir. Você vai pegar tudo isso e você vai empreender do seu ponto de vista, de uma mulher preta, carioca, e que é formada na faculdade mais tradicional de direito desse país. Sabe? Então, assim, eu acho que eu fiquei muito nesse círculo e com um receio, sabe? E tipo assim, cara, vai... Num processo você vai entender. Negócio. Acredita. Rudiano. Acredita no processo, cara, que você vai encontrar essa resposta, porque eu não sei o futuro, eu não sei a previsão do futuro. Vocês também não sabem. Então, como você consegue me provar que essa experiência que eu tô tendo aqui agora não vai me abrir portas, não vai me ajudar? Sabe, às vezes eu tô gravando aqui, cara, isso aqui me abre uma porta de ser apresentador de TV. Isso tá falando na entrevista do Junqueira, né? Que vão ter 8 o futuro, né? As pessoas que estudam o futuro do trabalho, as pessoas falam que você vai ter até 8 carreiras no futuro, né? 8 experiências totalmente diferentes. E é um pouco do que eu tô vivendo já, cara. Eu já trabalhei, eu já gravei comercial em Hollywood como ator, sabe? E agora eu tô empreendendo, tô voltando pra uma parada que eu fiquei rodeando. E às vezes eu fico assim, cara, se eu tivesse em 2012 apostado nisso de vez... Pô, agora já estaria num outro tamanho. Então, assim... Não se cobra. Você tá bem. Para com isso. A terapia fala isso. É hoje, mais tarde. Tentei. Mas pro outro lado, a futurista eu te conto. Você vai viver muitos anos, 150 pelo menos. Você pode reinventar de novo. Mas é isso. Calma. Pode ser ator de novo também, gosta de filme. Quem sabe vai ser volta fazer filme Vou também. fazer IPO e, cara, é isso. Uhul! Entendeu? Um brinde a isso, né? Vamos fazer. Eu vou brindar assim. Não. Saúde. É isso. Brinde Parabéns, Gilmar. Sucesso aí na carreira. É isso, O que né? você quiser ter. Nossa, nas carreiras. É forte. O Elon Musk aparece em um monte de série de televisão. Você é forte com força. Peraí, o negócio é forte sumiu. Bom forte dia. com força. Não, no Rick and Morty, o Elon Musk aparece, esse negócio de ser ator, enfim.
É isso, cara. Impossível fechar melhor do que o Gilmar, essa conversa. Gilmar, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por estar com a gente aqui essa manhã. Espero que você... Tô me recuperando. Recupera o fôlego aí. Respira, eu avisei. Bom, ela é muito forte, essa cachaça. Agora eu vou largar ele na rua aí, coitado. Pois é. Não, bom, Gilmar, muito obrigado mesmo, cara. Um prazer te conhecer, um privilégio conhecer sua história. Cara, você tá atacando um problema gigante que todo mundo já viveu e a gente só espera que você possa atacar cada vez mais e mais problemas desse tipo aí pra gente. Parabéns, valeu demais. Pô, tamo junto, Pedrão. Mário, obrigado. Foi um convite muito surpresa. Fiquei muito feliz de receber. Cara, vocês têm um futuro brilhante. Aqui esse podcast era necessário, né? Eu acho que precisava mesmo de um podcast com essa cara, assim, pra apresentar, né, os empreendedores que estão pensando em impacto. E é isso, cara. E não só focar só nas grandes empresas, né, mas também nessas startups aí que estão vindo. Tem muita startup com proposta muito foda, sabe? Sim. Eu acho que a Única Instância realmente tem uma proposta, modéstia à parte, muito maneira. Mas tem várias outras. Indica aí. Você também deixa aí dica de startups pra gente conhecer. Mas aí vai conhecer. ficar 50 links nessa descrição. Não, mas as pessoas, eu quero comentários, engajamento, curte, dá like e dá a dica de empreendedor que tem que tá aqui. É isso, galera. Vocês já sabem, quarta-feira que vem tem mais Hidra Podcast. Foi animal. Valeu demais. Até a próxima.